boa noite, povo de Deus. Estamos começando aqui o primeiro podcast, hein? Lucas Jesus e você, seja bem-vindo. Você que está do outro lado aí, você que está conhecendo agora aí, entrou pela primeira vez aqui. Continue com a gente, está apenas começando esse podcast Lucas Jesus e você. E não poderia começar melhor, né? Hoje estamos aqui com o cantor Josué Costa. Seja bem-vindo, meu jovem. Eita glória, Lucas Jesus, que benção, que honra, cara, que honra você de casa aí, que maravilha estarmos aqui, né? Primeiro podcast Lucas Jesus e você. Para mim é uma honra estar aqui com você, meu amigo, que Deus abençoe sua vida e meu muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Meu coração está esbanjando alegria aqui, felicidade por esse convite especial. Mas eu que não tenho palavras para agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, de criar essa programação, né, esse podcast, né, dando essa oportunidade para que o testemunho de pessoas, né, alcance outras vidas, né, que parece que não, mas um testemunho seu pode salvar, né, a vida de outras pessoas, né, Nojão? Testemunho de vida, Lucas, hoje do cristão. O cristão não conta história. Eu tenho Verdade. esse dizer onde eu passo. O cristão ele não conta história, ele tem testemunho. Testemunho. E o testemunho de vida de alguém, ele muda a trajetória de outra pessoa. Né? Porque, na verdade, Deus nos libertou. Eu sempre digo isso é muito forte. Deus nos libertou para nos também, através da nossa vida, nós libertar alguém. Alguém precisa de ouvir nosso testemunho, alguém precisa de ouvir a nossa história, como que aconteceu, como que é a sua vida e na caminhada cristã. Então, isso incentiva outras pessoas que talvez também começou e parou no meio do caminho. É verdade. Então, hoje você vai conhecer um pouquinho da história aí do nosso amigo cantor Josué Costa, que além de cantor, é mais o que, José? Fala pra nós aí. Pois é, rapaz, nós estamos aí nessa caminhada aí, começamos aí na obra do Senhor, né? No começo aí, obreiro da casa do Senhor, gosto muito de trabalhar para Jesus, né? De fato, a gente aceitou Jesus para morar no céu, mas no meio, quando se trata de igreja, todos nós temos os nossos afazeres. Alguns chamam para ser, né, presbítero e tal. Eu hoje, né, estou exercendo o cargo também de presbítero no ministério onde eu faço parte para a honra e glória do Senhor. Né, Olha, é uma caminhada, não é fácil, né, mas uma não, não. caminhada, é uma responsabilidade carregar esse título de presbítero também na minha caminhada, que não é fácil, mas Deus tem honrado também a gente, essa trajetória nossa por aí. É verdade. E hoje, né, como o público, né, já conhece, né, já conheceu você assim como um cantor, né? Eles querem Exatamente. saber um pouco, né, da história de como começou isso, né? Primeiramente, já que é para começar para falar disso, então vamos começar lá do Vamos começar início, do começo, como lá do diz? começo. Eita, gente! Toma um cafezinho aí, aqui pode E faltar café. pensa numa coisa boa é café, tá? Eu, além de ser bem recebido aqui, fui muito, muito bem recebido, porque eu com café é bom demais da conta. Café não pode faltar, não. Pois é, rapaz. Então, a minha trajetória, né, hoje, né, como muitos conhecem aqui no estado do Espírito Santo, tem 15 anos que eu moro aqui, né, mas eu sou ali, né, da Bahia, minha Bahia, né, eu amo de Lá da montão, Bahia. fui De qual? criado na Bahia, Medeiros Neto. Medeiros Na Neto. verdade, Medeiros Neto eu falo assim, foi os últimos 4 anos que eu morei antes de vir para o estado do Espírito Santo, né, mas na verdade eu sou de São João da Boa Nova. Ó, Lá no interior da Bahia mesmo, né? Desde já interior um mesmo. abraço para todo o meu povão ali. Tem uma irmã que mora lá, tem meus sobrinhos que moram ali em São João da Boa Nova. E tem os meus colegas de escola, de infância da época, que tudo mora lá ainda. Mas falando da trajetória caminhada cristã, eu comecei na cidade de Medeiros Neto, que foi no ano de 2005. Foi quando eu saí de São João da Boa Nova e vim para Medeiros Neto, né? Na época, morar em Medeiros Neto. E foi ali onde eu aceitei Jesus. E a caminhada cristã, descobri como cantar. Rapaz, é uma história longa, porque no ano de 2005 foi quando eu conheci, era na época de CD ainda, né? Foi Sim. quando eu conheci o CD Daniel Samuel, rapaz, aquele CD, ele. Ó, ele entra pelo jeito. Isso, rapaz, ele entra pelo... E tinha aquela canção Linda, hein? Bate na Porta, foi a primeira que eu cantei, pra você ter ideia, na Olha igreja na só. época. Bate na Porta, aquela canção, todas as vezes que eu cantava, o povo gostava, e o irmãozinho Josué, o jovem Josué, na verdade, era jovem ainda. Canta a canção, ela bate na porta, e era bênção, foi ali que começou. E a trajetória veio, eu descobri isso, gostar de cantar, cara, a gente
E eu ilusionava muitas coisas, porque quando eu comecei a gostar dessa caminhada, aí a gente já começa a pensar mais alto, embora a Sim, caminhada sim, de 2005, né, até hoje, no ano 2025, muitas coisas aconteceram. sim. Mas começou ali, rapaz, no estado da Bahia, Medeiros Neto, essa vontade de cantar. Ah, que legal, hein? É uma dupla também que tem, incentivou, na verdade, muitos Uma, cantores que hoje É existem, uma né? referência, É né? a Sem falar que referência. Daniel e Samuel hoje, né, no meu gospel, Lucas, hoje, né, Isso. todo mundo conhece, sabe? Cara, quem não conhece Daniel e Samuel, quem não ouviu falar de Daniel e Samuel, quem não ouviu falar das canções de Daniel e Samuel, Verdade. eles têm né, aí as suas carreiras aí muito bem faladas, muito bem ouvidas, um público muito maravilhoso aí por se tratar do sertanejo, onde a gente se enquadrou aí no sertanejo, né, gospel, como diz. Sim. Então é muito bom isso, cara, vivendo coisas novas de Jesus. E como foi assim a sua convenção? A minha Como que convenção você ficou sabendo de Jesus? Alguém falou para A minha você? convenção foi muito forte, sabe? Porque na verdade, no ano de 2005, eu tava na fase, eu tava com meus 15 anos, né? E eu tava vivenciando uma vida muito conturbada. Uhum. Adolescente, quem tem seus 15 anos, sabe, né? Eu sou pai Verdade. de 4 filhos, minha filha mais velha tem 19, 18 anos. Sim. E a minha convenção foi, na verdade, foi a força, cara. Porque no ano de 2005, né? Isso eu nunca contei, isso é inédito, tá? Ó, Essa é aí, ó. inédita. Nunca contei nem na minha igreja, nem em canto nenhum. Na verdade, é tão inédita que isso que eu vou te falar aqui agora nesse podcast, gente, para vocês terem ideia, né? Minha esposa, ela sabe bem pouco disso, mas por quê? Porque a minha convenção foi forçada, como foi pela dor. Porque na Ah, época eu peguei uma doença, cara, chamada sarna. Não sei quem ixi, conhece sarna. Então as minhas mãos, ela foi tomada pela sarna na época. misericórdia. Minhas mãos, ela literalmente ficou toda podre, fedia. Eu gritava dentro do Misericórdia. quarto, preso no quarto, e gritava no quarto. Eu morava na casa com a minha avó e a minha mãe, ela vinha passar remédio, cara, e ficou no osso. As minhas mãos, meus dedos, como vocês estão vendo aqui, ficou no osso. Ó, Eu gritava de dor. E eu lembro que o meu irmão me pegou às pressas da última vez que ele viu que eu não estava aguentando, porque sangrava muito e secreção e tudo, me levou para o hospital, né, para tomar injeção e enfim. Aí quando eu voltei do hospital e de frente à casa da minha avó, a igreja Ministério de Madureira, foi onde eu me converti, né? Hoje o pastor que na época, né, nosso pastor falecido, Deus já levou ele, que era o pastor Manuel Messias, grande homem de Deus, aprendi muito em 4 anos com ele. Foi quando eu voltei do hospital, cara, e ele foi fazer uma visita na casa da minha avó, tomar um café na casa da minha avó. E eu vi, eu escutei ele orando, ele orava muito pelo meu pai, pela minha avó ali, e aquele pastor, aquela amoroso com as ovelhas, sim. e eu no quarto, né, porque eu tinha vergonha de sair, porque minha mão fedia muito. Nossa. E eu escutando ele falando de Jesus ali, cara, eu não aguentei não, tá? E ele foi e falou assim: teu jovem aí, cadê? Vem cá, rapaz, quero conhecer você. E eu vim todo Nossa. vergonha com ele, rapaz. E eu sentei na sala, aí ele viu a situação da minha mão. Ele, não, para ficar tranquilo, rapaz, é prazer de conhecer. Meu nome é Pastor Manuel Messias e tal. E ele falou de Jesus, cara, naquele dia. E naquele dia eu vi a necessidade. Ou seja, foi pela dor, porque a minha mãe, ela sempre foi da igreja. Minha mãe Sim, sim. nasceu no lar cristão. A minha mãe, ela caminhava para a igreja na época Deus é Amor, no interior da Bahia. E eu lembro que ela descia para a igreja na ruazinha e eu tava no meio da praça com os amigos ali. E eu ficava olhando assim: para que isso todo dia? Porque a igreja de Deus é Amor, né, era todo segunda a segunda, Segunda a cara. Não segunda. tem essa. Hoje em dia o crente tem 3 cultos na congregação dele. Se bobear, como diz meu pastor José Luiz, é 3 cultos na semana. E se bobear, ele falta um. É E verdade. antigamente era de segunda a segunda. Não tinha esse negócio de tréguazinha. Não tinha brecha para Satanás É, trabalhar. Então rapaz, eu é via a minha mesmo. mãe naquela caminhada e orava para que isso tudo. Mas hoje eu entendo por que ela fazia aquilo. Que foi por intermédio de quem? Com a mãe que não intercede pelo filho. Então eu aceitei Jesus na época, né? Foi, como disse, foi pela dor. Porque eu vi a necessidade de Jesus, né? Eu louvo a Deus porque, mesmo depois me afastando da presença do Senhor, mas foi ali que eu aprendi, né, que em meio à dor eu precisei aceitar Jesus e tive uma experiência muito boa com Jesus. Os Sim. 4 anos que eu fiquei firme na presença, aprendi muita coisa boa. O que eu trago hoje na minha caminhada, eu aprendi lá no ano 2005. Então foi dessa forma, a minha conversão foi pela dor, cara. Foi. É, rapaz. E sempre, né, as pessoas que vêm pela dor assim, querendo ou não, são os que mais, né, que mais Exatamente, se cara. pegam Que mesmo nos mais pés se de pega mesmo nos Cristo. pés de Cristo. E embora, né, na minha caminhada, eu tive, né, as minhas falhas. Eu não fiquei firme na presença do Senhor, né? Sim. Fiquei 4 anos e abandonei a fé.
né? Mas foi uma das piores decisões da minha vida. Porque Sim. quem conheceu Jesus, quem teve a morada do Espírito Santo dentro dele, Isso. Lucas, não tem como sair da presença de Deus e viver lá no mundo lá fora e não sentir saudade. Verdade. Então, quer queira ou não, eu sentia saudade do céu, eu sentia saudade de Deus, do reino, de Sim. estar dentro da igreja de novo. Né? Mesmo sabendo que a dificuldade, as coisas mudaram, né? Os pensamentos mudam, muita coisa muda na caminhada, ano após ano na vida da gente, as coisas vão mudar. Verdade. Né? Os anos vão se passando, as coisas vão se modificando. Sim. Né? Então, Todo eu me dia, né? afastei da presença do Senhor. Foi uma das piores coisas que eu fiz. Né, me afastar. Só que aí, em meio a tudo isso, eu sempre falo, a gente serviu de experiência para hoje, o que a gente vive hoje. Né? Então, tudo isso que a gente tem é para testemunhar e testificar o que Deus precisava fazer na vida da gente. É verdade. Que nada né, é por acaso. Mesmo as piores decisões Mesmo que a as gente piores decisões que a toma. gente toma, nada é por acaso. Eu sempre digo isso, eu louvo a Deus, né? Eu tenho hoje 15 anos de casado, cara, e eu falo para você, o meu testemunho de casamento, então, para mim, é o que eu carrego para a vida toda. É só, E o que Deus fez, né, por intermédio do meu casamento, embora 15 anos de casado, eu abandonei a minha família 3 vezes. ó, Abandonei a minha esposa e filhos 3 vezes, saí de casa Nossa. e fiquei anos. Nas 3 vezes que eu saí de casa, todas as 3 vezes eu fiquei um ano e meio. nossa. Abandonei ela e ela nunca abandonou a fé por causa disso. Olha só. Eu saí de casa, entenda bem, gente, eu saí do meu lar e a minha esposa continuou ali, perseverante na fé, porque a minha esposa, para a honra e glória do Senhor, né, ela nasceu num lar cristão, né, ela não teve esse prazer de conhecer esse mundo que a gente fala, nessas coisas do mundo. Sim, Minha sim. esposa nunca bebeu, minha esposa ela é um exemplo. Então ela, por mais que eu tinha separado, tinha saído de casa, estava vivendo no mundo de prostituição, de drogas, de bebida, ela sabia de tudo isso, mas a única coisa que ela falava, estou orando por você. Olha só. Eu me preocupo com a sua alma. Mesmo só. que você não queira a sua família, mas a sua alma é muito preciosa para mim. Olha E só. para Jesus Cristo muito mais. Então, essa fala dela mexeu comigo naquele Pai. momento. Então, cara, foi extraordinário. Essa Até mulher que um sábia, dia, né? a mulher Que a sábia. Bíblia fala, né? Porque a própria Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica a casa e a tola ela desmancha com suas próprias mãos. Com certeza. Porque hoje em dia, no século que nós estamos vivendo, Lucas, é bem verdade que o diabo ele sempre trabalha em quem? Em prol das famílias, para destruir as famílias. É verdade. E no século que nós estamos vivendo hoje, é muito fácil. A pessoa hoje, qualquer discussãozinha, marido e mulher, prefere o quê? Eu vou pro meu canto e você vai pro seu. Isso. É onde o diabo entra e faz uma arruaça, faz um estrago na família. Por quê? Porque ambos, os dois não têm maturidade para poder suportar aquela carga ali. É verdade. Então, por isso que a Bíblia, Deus, ele sempre deixou isso. Como se diz, um é mais agitado, o outro é mais calmo. Isso. A minha Pra esposa, ter um ela, equilíbrio, pra né? ter um equilíbrio, porque a minha esposa ela sempre foi calma. Aham. E eu sempre fui agitado, cara. Eu sempre fui ignorante. A minha vida toda, tudo, qualquer coisa na base do grito, tudo era gritando com os filhos, gritando com ela. Se eu colocasse essa xícara aqui, eu chegasse e topasse ela aqui, já estava errado. Por que tirou daqui? Por quê? Porque eu não conhecia ainda Jesus, não tinha Sim. morado o Espírito Santo de Deus dentro de mim ainda. Mas aí com a transformação que Deus fez na minha vida, é gratificante, porque hoje a gente vê, cara, a gente vive o melhor de Deus e Isso a minha tudo, família, né? então... A questão que você falou da sua esposa suportar essa situação, isso mostra também que ela estava, como que a Bíblia fala, né? A casa firmada na rocha, Firmada né? na rocha, Porque exatamente. se fosse na areia, Tinha o afundado. primeiro vento já tinha... Aí as pessoas, aí alguém pode pensar assim, será que a esposa de Josué é tão feia assim que ninguém quis nesse tempo todo? Você se engana. Porque propostas vinham. Olha só, tá vendo? Porque as propostas vêm para todo mundo. Não existe mulher Isso. feia, não existe homem feio. Isso. As pessoas se enganam porque o diabo ele sempre Ele vai quer trabalhar. destruir. Ele quer destruir. O negócio dele é destruir Destruir. as famílias. Então ela tinha propostas. Ela tinha muitas propostas, mas todas as propostas que apareciam para ela, ela só falava assim: eu tenho um esposo. Eu disse: não, entenda bem isso aqui, gente. Isso aqui é forte, Lucas. Forte. Porque eu estava no mundo de prostituição, mundo de drogas, tinha saído da minha casa, morando em outro lugar. Aí aparecem oportunidades para minha esposa. E qual é essa esposa que vai fazer algo assim? Não, eu tenho um esposo, eu casei e meu casamento é um só. Manteve compromisso. Quando Deus tirar ele daqui, ou Deus trata com ele, ou Deus leva ele. Aí sim, aí eu vou viver a minha vida como
da vontade de Deus. Ela sempre falou isso, cara. Então, Forte, hein? a Letícia Souza de Nova Almeida, eu tenho um colega meu que eu tenho como irmão, hoje ele mora em Minas, que é o Ezequiel, ele brinca muito comigo, ele fala, rapaz, a sua esposa, ele é um amigo de verdade, ele é um cara que me apoia na minha caminhada demais, cara, um beijo pra ele, pra Ezequiel lá em Minas, e ele fala, rapaz, a sua esposa, a Letícia, eu vou te falar pra você, aquela ali, ela merece um troféu. Aí muitos falam assim, mas por que isso merece um troféu? Sim, realmente, porque eu tô falando de uma pessoa que viveu, cara, uma vida aí que tinha tudo pra dar errado, ela tinha tudo pra viver a vida do jeito que ela quisesse, fazer a vontade dela, mas não, ela preferiu firmar no Senhor, na rocha, e aguardar hoje, tem 4 E anos, vai acreditar fazer na 4 anos. transformação, acreditar na mudança e ter Porque ela fé em sabia, Deus que Deus ia fazer a uns obra. 15 anos de casamento, ela sempre ouviu Deus falar as promessas que Deus tinha na minha vida. Aí, então ela acreditou mais Então que ela, você ainda. você entende agora? Você entende o Sim. segredo aí? Ou você que está aí de casa, entende o segredo da importância do relacionamento? Quando um entende o outro, ela sempre entendeu o propósito de Deus na minha vida e as promessas que Deus tinha na minha vida. Ela sempre acreditou mais do que eu. Hoje eu acredito muito mais porque eu tive uma transformação com Cristo. Eu tive um encontro com Cristo. Eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Então hoje eu entendo, mas antes eu não entendia. Ela entendia e eu não entendia. Olha só, tá vendo aí? E foi através dela entender, né, que as coisas vão acontecendo como Deus está fazendo. Rapaz, Deus é fiel. Deus é lindo demais, cara. Deus bom é. demais. E tem suas maneiras, né, de trabalhar na nossa vida. Mas é aquilo, né? Como você já disse, o inimigo tenta de todas as formas destruir a base. Porque a base é quem? A família. A família. Destruindo ali, separando o homem da mulher, acabou. Entendeu? Acabou, filhos. Só que nesse caso aí, deu pra ver que o inimigo quebrou a cara. Não, ele quebrou a cara, mas o inimigo ele quebrou a cara Isso, feio, ele quebrou cara. feio. Entendeu? Ele quebrou muito conseguiu, porque, né? cara, é incrível. O testemunho nosso hoje, né? Eu falo nosso da minha família hoje, dentro de Nova Almeida. Eu tentei sair de Nova Almeida, né? Por várias vezes. A gente tentou mudar de Nova Almeida depois que a gente se reconciliamos, depois que a gente foi viver, né? Verdadeiramente com Deus. Mas o Senhor nunca permitiu que nós saíssemos de Nova Almeida. Não, vocês precisam continuar aonde vocês estão. No tempo de sair de Nova Almeida vai ser no tempo que eu quiser, no tempo dele. Então, hoje eu entendo, né? Ela poderia hoje, Letícia, ela teria todo o direito dela de ter vergonha de andar comigo em Nova Almeida, por tudo que ela passou no lugar. Porque a mulher, é como a gente fala, a mulher ela é mais sensível para isso. Então, imagina hoje a gente andar de mão dada dentro de Nova Almeida. Eu estou falando de um lugar onde eu fui escravizado pelo diabo, fazendo todas as vontades do diabo. Nossa. Então hoje eu vejo no olhar dela, eu vejo na caminhada dela comigo, que ela anda comigo como se nada tivesse acontecido, cara. Aí eu olho pra ela e falo assim, cara, você não existe, não tem como. Deus não poderia me dar uma pessoa melhor na vida do que ele me dar essa mulher, cara. A Letícia, ela através da vida dela, dela perseverar na fé com Cristo, cara, que hoje o Josué Costa, ele tá nessa caminhada. E para quem te conheceu, né, nessa situação que você acabou de contar, e ver vocês hoje, e vocês passando na rua dessa forma que você disse, é um sinal, assim, de que outro casal, né, quando olhar para vocês, pode acreditar, ainda há solução para o meu casamento. Cara, isso é muito forte, cara. Vocês estão sendo um exemplo, né, muito grande, Lucas, de que a transformação existe e de que Deus pode mudar situações. Cara, você falando assim, eu chego a arrupiar. Eu arrepiei também aqui. Cara, é sério, por quê, Lucas? É forte. A gente ouve isso, cara. Minha esposa, ela ouve isso. Eu ouço isso. Verdade. Pessoas que vêm com casamento, Lucas, destruído, cara. Homens, mulheres que chegam até nós. Cara, eu sei, eu vi o que vocês, eu vi o que aconteceu com você, Letícia. Me fala o que eu tenho que fazer. E a gente, com a experiência que a gente teve, a gente fala. Mas nem todos vai suportar, Lucas, porque não é fácil, cara. Verdade. Nem toda mulher vai suportar o que a Letícia suportou. Verdade. Nem todo homem vai suportar o que precisasse, o processo que eu passei. Nem todos vai passar. Sim. E vai continuar e vai entender, opa, eu preciso, calma aí que tá errado. Então, o que aconteceu na minha família é um testemunho grande, cara. Por quê? Porque através da nossa vida, andando em Nova Almeida, com você, nós não precisa falar. Não precisamos chegar para alguém e falar, não. Porque, como você falou, pessoas que viram o que aconteceu e hoje vê a gente, cara, eles olham para mim, pessoas mandam mensagem para mim, cara, eu tô muito feliz por você. Eu tenho a maioria dos meus amigos não crentes,
pessoas que nós vivemos no mundo lá, cara, drogas, bebida, virando noites. Eles mandam mensagem pra mim e falam assim, Josué, eu te acompanho, cara. Não para, não. Eu tenho certeza que uma hora Deus vai me levar pra igreja. Tá vendo? Mas eu te peço uma coisa, não para. Eu ouço isso dos não crentes. Você Cara. acabou sendo. Então, aí, tipo assim, sério, aí quando vem aquele momento de vontade de parar, que nós somos seres humanos, É verdade. ninguém é super-herói, não é porque hoje a gente tá, né, na paz com Cristo, vivendo uma vida, né, vendo as promessas de Deus se cumprir, que a gente é super-herói, não. Porque tem dia, eu, como um bom caminhoneiro, tem dia que só Deus e eu sei o que é que eu passo na boleia de um caminhão. Tem dia que eu tenho que parar meu caminhão no acostamento, porque eu sei só chorar. Falar, Senhor, não vou suportar. Não vai suportar o quê, Josué Costa? Meu querido, as guerras, o diabo, ele vem com tanta coisa para fazer nós parar, Lucas. Ele vem com tanta proposta, cara. O diabo, ele arma tanta cilada para nós parar nossa caminhada, cara, que não é fácil, não. Então tem dia que a gente dá vontade de parar. Somos seres humanos. Ninguém é super-herói. Nós somos carne, cara. E esse fato de a gente precisar passar por isso, a gente tem que entender. Cara, eu sei que o momento agora é de parar. A própria Bíblia diz, Eclesiastes 3, cara. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de falar, há tempo de não falar, há tempo para tudo. O problema nosso é que nós não sabemos o quê? Administrar o tempo. É simples desse jeito. Nós precisamos saber administrar o tempo, porque tudo que a gente fala, eu não tive tempo. Eu não tive tempo para isso. Aos compromissos de igreja, cara, eu não tive tempo, eu esqueci disso. Não, não teve tempo sim. Porque Deus deu tempo para nós, cara. Sim, ele sim. deu tempo para nós, mas nós não sabemos administrar ele. Administrar, isso aí mesmo. Em termos de organização, planejamento, tudo isso, né, faz parte. Tudo faz parte do tempo. Do tempo. Exatamente. Rapaz, é uma história bem, eu tenho certeza que pessoas que estão ouvindo esse podcast aí já sentiu já. Tenho certeza, cara, que algo, porque não é fácil passar uma situação assim, como você disse. não. Tem mulheres hoje, casamentos hoje que estão sendo destruídos por coisas muito boas, menos muito menos, do cara. que você Nossa, passou, né? Lucas, entenda uma coisa que você falou que, meu Deus do céu, cara, você vai falando e vai abrindo um leque na cabeça. Lucas, o casal já chegou pra mim, cara. O cara já chegou pra mim, escuta bem, amigo meu já chegou pra mim, rapaz, não dá não, cara, eu vou abandonar aquela mulher minha. Aí eu pergunto, mas por quê, cara? Cara, você chega em casa, a mulher só sabe reclamar, a mulher só sabe questionar. Se eu coloco a mochila no canto, ela reclama. E, cara, não dá pra mim mais não. Aí eu falo assim, rapaz, você vai abandonar a sua família, que Deus te deu, só por causa de você chegar e botar a mochila no lugar que ela não quer? Não é mais fácil você entender ela, chegar, se ela não gosta que você coloque a mochila em cima do sofá quando você chega do trabalho, ô meu querido, muda, coloca onde é que ela quer, faz diferente, cara. É simples, É Lucas. simples, Você tem que passar a entender, o casal é isso, cara, não é fácil. Hoje, a minha esposa, cara, ela ri de mim. Então, hoje nós estávamos falando, nós saímos de casa pra cá, nós estávamos comentando sobre a caminhada. Aí eu falei pra ela, falei, você só precisa entender uma coisa, que você tá questionando comigo, ela tá fazendo um questionamentozinho bom da igreja. Aí eu falei assim, pra você, meu amor, que passou, isso aí não era pra você nem me falar. Aí simplesmente ela falou o quê? Realmente você tem razão. Por quê? Porque olha o que já passou. Aí agora a pessoa, uma coisinha boba, é a mesma coisa que acontece no relacionamento. É simples, cara, se não gosta, vamos fazer diferente. Isso aí. Não precisa abandonar, cara. Não precisa fazer a vontade do diabo, porque o diabo só quer isso, destruir a família, destruir lá. Aí filhos, se tem filhos, então, pior ainda, cara. É verdade. Se tem filhos no meio, pior ainda. E hoje, né, nos dias que estamos vivendo hoje, o inimigo está investindo na família e às vezes quando o pai ora, quando a mãe ora e tá ali, o inimigo vai para cima das crianças. Vai tentar de alguma forma, é na escola, é nas amizades, é na rua. Eu vou até tomar um café para falar isso aqui. Então o inimigo, ele investe mesmo sem dó. Enquanto tem crente brincando de ser cristão, o inimigo não brinca, né? De ser diabo, vamos dizer assim. Aí você vai falando e vai abrindo leque. A intenção aqui é isso aí. O que acontece? Eu, como eu disse, sou pai de 4 filhos. A minha filha mais velha, Jamile, lá de Colatina. Um beijo para você, meu filho. Papai te ama muito, que é a mais velha. Ela mora com a avó. E eu tenho o
o Aleph, que é o rapaz de 16 anos, vai fazer 17 agora. No total, e quantos filhos você tem? 4 filhos. 2 2 meninos e 2 meninas. Você parece ser novinho, tem 20 anos. Sério? 20 anos? Ganhei, meu Deus do céu. Aí agora que ficou melhor ainda o podcast Lucas e Jesus e você. Aí agora que eu vou me sentir mesmo. 15, Mas não precisa 20 você falar a anos. sua idade, não. Precisa falar, não, Lucas, melhor não. Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. deixa o Depois pessoal o curioso povo aí. ficar curioso. Depois vão saber a idade de Josué Costa aí. Então, eu tenho o Aleph de 16, que vai fazer 17, né? Agora no próximo mês, no mês de junho. E tem a Ana Gabriele de 7 e tem o mais novo, que é o caçulinha, é o Noah, que vai fazer 2 anos agora também, logo no mês de maio. E você falando de investimentos do diabo. Então, o que acontece? Passei pelo processo, desviei da presença, voltei para a presença do Senhor por intermédio das promessas que Deus tinha. Deus realizou o projeto de unir a minha família novamente. Eu e minha esposa, hoje nós vivemos, graças a Deus, né? Nós sabemos entender um outro. Ah, José, mas vocês não discutem, não? Vai nessa que não discute, Mas filho. é Vai casamento. nessa. É casamento, filho. Você vai falar coisa que ela vai te olhar assim e você vai tufar o beijo. verdade. Só que eu aprendi, hoje é diferente. Eu aprendi a lidar com a situação. Isso. A minha esposa, além dos nossos filhos, ela toma conta de criança também, que eu nunca vi gostar, e é apaixonada por tomar conta de criança. Então, imagina a cabeça da mulher quando chega no final do dia, Nossa. o menino gritando o dia todo na cabeça. Então, Nossa. você tem que entender isso. Então, o diabo, ele fez o quê, Lucas? Nessa trajetória minha, no ano quando o meu filho, o Aleph, ele estava na idade de 15 anos, eu vi ele começar a tomar caminhos tortuosos. Caminhos a qual o diabo, cara, investiu muito no meu filho. Né? Eu louvo a Deus, porque Deus me deu sabedoria. Tudo que eu passei, Lucas, tudo que a gente passa sempre vai servir de experiência, cara. Porque quando ele estava com 15 anos, que ele começou umas amizades, né, na qual o caminho que estava indo era caminho de morte, né? Para quem está em casa entende muito bem do que eu estou falando, era caminho de morte, então entenda bem. E eu vi isso. A minha vontade era o quê? Pegar, pisar no pescoço, o português do brasileiro, pisar no pescoço e bater mesmo de verdade. Só que aí, o processo que eu passei com Deus, Deus me mudou, Deus me restaurou, então eu sabia que eu não podia fazer isso. Eu precisava conversar. Só que aí você vai fazer o quê? Você vai conversar, você vai aconselhar. Eu sentava na sala, eu aconselhava ele, eu falava, meu filho, não faz isso, é por aqui, veja por bem, não vai por esse lado. Só que o adolescente ele sempre vai fazer diferente. Por quê? Porque as amizades, Lucas, as más influências. As más influências, cara, as boas influências. Quando você tem uma pessoa que te influencia para coisas boas, você vai conseguir conquistar coisas boas, cara. Mas também tem as más influências, que também vai fazer a mesma coisa. Vai te puxar para o caminho. Se você tiver uma mente fraca, vai. E foi o que estava acontecendo com meu filho. Ele estava tomando caminhos que não era do agrado do Senhor. E eu fiquei me preocupado. E eu mais minha esposa orando. Nós pagamos um preço muito caro, cara. Eu mais ela orando. Campanha, mais campanha. Nosso pastor, a esposa dele, campanha e nada, cara. E nada. Esse menino mudar. Só que aí teve um dia que o Senhor, ele fez comigo, ele palestrou dentro do meu coração, eu estava no caminhão e a minha esposa mandou mensagem. O Aleph, ele aconteceu dessa forma aqui, e eu dentro do caminhão vindo de viagem para ir para casa. Na minha cabeça, eu falei, vou chegar em casa, mas eu vou bater. Eu vou bater como eu nunca bati. Eu vim na viagem esse tempo todo, eu chegava tremendo o volante. Falei, hoje ele não me escapa. Só que antes de eu chegar em casa, o Senhor falou assim, calma aí, não é por aí não. Você vai fazer diferente quando você chegar na sua casa. Você vai convidar o seu filho pro quarto, você vai orar com seu filho. Cara, Lucas, você obedecer à voz de Deus, Lucas, me fala, cara, o crente que fala que obedecer à voz de Deus é fácil, cara, ele tá mentindo, não é fácil não, cara. Porque todas as vezes que Deus, ele palestra com você algo, é porque tem algo ao contrário. Então você tem que saber o que? Obedecer à voz de Deus, que é a voz verdadeira, que é para fazer as coisas certas, e esquecer a outra voz. Só que a outra voz ela vai sempre ficar batendo nos seus ouvidos. E foi o que aconteceu. Falei, não vou mudar minha opinião, não. Eu sou homem, eu sou pai. Olha a minha briga com Deus, cara. Não, eu sou pai. Hoje eu vou pegar ele, eu vou quebrar ele. Só que antes de eu chegar em casa, Deus conseguiu, não, porque Deus sempre vai conseguir. Deus, ele fez com que eu mudasse, porque eu já tinha sido, né, transformado, cara. Então eu falei, cara, se acontecer isso vai ser complicado. E eu cheguei em casa, mesmo, né, bravo com ele. Quando ele chegou, eu falei, entra pro quarto. E a Ana Gabriela ficava muito assustada, porque ela tinha medo de eu bater e machucar ele, que é irmão. E chamei minha esposa, falei, vem cá, minha esposa também, entra aqui.
E falei, ajoelha aí agora, cara. Isso foi forte lá. Você pai, mãe, você mãe, que está ouvindo isso aqui, entenda bem. Os nossos filhos, por mais que ele tenha a fase que ele precisa passar, mas nós precisamos entendê-los e entender o propósito, entender o porquê que o diabo está fazendo isso, porque nunca vai ser Deus. Sempre vai ser o diabo que está fazendo isso para poder fazer o que? Acabar com a família. Porque um filho, ele entra para o mundo das drogas, ele entra para o mundo do crime, hoje muito novo. Nós estamos vivendo um século na qual jovens de 15 anos, jovens não chegam mais aos 18 anos, cara. Infelizmente. Essa é a realidade. Então, quando eu vi meu filho de 15 anos partindo para esse caminho, eu falei, Jesus, não posso deixar. Eu não posso deixar, Jesus. E então eu chamei, falei, ajoelha aí. Hoje eu vou fazer diferente com você. Eu vou orar por você. Eu orei, Lucas, eu orei expulsando pela autoridade de Deus. Morava no apartamento e eu via nitidamente quando sombras negras saíam dele, cara, pela janela fora. É de arrupiar, Lucas. Eu só orava repreendendo. Falei, Satanás, você não tem poder sobre a vida do meu filho. Você não vai escravizar o meu filho de forma alguma. Você não vai, Satanás. Eu sei que o seu maior prazer é jogar ele no mundo do crime, das drogas, mas você não vai. Eu orava com aquela autoridade, porque Deus me deu autoridade, cara. E minha esposa também. E graças a Deus, cara, Deus libertou meu filho. Ele tá com 17 anos, tem os momentos de desobediência? Tem. Mas eu estou falando do processo que ele estava possuído, cara. Por uma legião de demônios que queria tirar a vida do meu filho, cara. O meu filho ele olhava para mim. Quando ele chegava em casa, ele olhava para mim, era nítido, Lucas. Não era o meu filho, cara. Aquilo doía meu coração, eu chorava, eu falava, Senhor, por que isso? Porque ele olhava para mim com ódio, cara. Ele vai ouvir isso, ele vai ver, ele vai assistir esse podcast depois. Ele sabe muito bem que o pai não está mentindo, que o pai está falando uma realidade. E eu louvo a Deus, porque hoje, quando eu conto o nosso testemunho, ele sabe entender isso. Sim, ele está na idade, ele entende. Então ele sabe que naquela época ele estava, né, fazendo a vontade do diabo e era nítido. Quando ele entrava pela porta, que ele chegava de futebol, ele sempre gostou de futebol, que ele entrava, ele baixava a cabeça e ele olhava por baixo, cara. E eu olhava assim, falei, Jesus, isso é demônio, isso não pode prevalecer dentro do meu lar. Mas precisamos passar por isso. Mas como você falou, o diabo ele tentou de uma forma. O casal uniu, a esposa uniu. Agora então ele vai investir em outro lugar. O diabo nunca, eu sempre falo isso na igreja, o diabo nunca vai fazer isso aqui, Lucas, ó. Verdade. Ele perdeu uma batalha hoje, o diabo perdeu, ele sabe, ele perdeu. No meu casamento. Então ele fez o quê? Vou investir no filho. Ele perdeu a do filho. Aí você acha que Satanás cruzou os braços? Ele vai investir no trabalho, ele vai investir na minha caminhada cristã, ele vai investir dentro da igreja, ele vai investir em algum lugar, ele vai vir. Só que é uma coisa diferente, hoje eu sei lidar com a situação. É o que a gente fala sempre, que quando você caminha com Cristo, né, e dá lugar para o Espírito Santo, é diferente. As coisas que acontecem, né, igual até na Bíblia também, tudo que a gente vai falar aqui, tudo tá ligado à Bíblia. A base tem que ser isso aqui. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, às vezes, pode ser até algo que você está achando que é de ruim que está acontecendo. Exatamente. Mas aquilo vai contribuir lá na frente. A gente tem que aprender isso, Lucas. A gente tem que aprender. A gente tem que entender os momentos, os acontecimentos ao nosso redor. Eu estou falando isso de pessoas cristãs, de pessoas que servem a Deus de verdade. Isso. Por quê? Porque nós que servimos a Deus de verdade, nós temos que saber distinguir isso. Então, por que aconteceu isso? Discernimento. Por quê? Porque nem toda vez que eu estou passando num deserto é permissão de Deus. Nem toda vez que eu estou passando no deserto também é permissão do diabo. Por quê? Porque Jesus... Olha o que o texto diz em Mateus. Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então a gente tem que entender os momentos que a gente está passando. Eu estou passando por essa prova aqui. Por que eu falo isso, Lucas? Porque muitas das vezes a gente acha que o irmão na igreja está passando por uma prova, aí a gente já quer fazer o quê? Nós, homens, nós, mulheres, já quer apontar o dedo. Está passando por isso porque está pecando. Mas nem toda vez que o irmão está passando por um processo é porque está pecando, é porque é permissão de Deus. Então nós temos que aprender, entender o processo, por que está acontecendo aquilo ali. É verdade. Nós temos que aprender isso, porque quando nós aprendemos, saber interpretar o porquê que está acontecendo no momento ali, por que aconteceu isso, Jesus? Eu hoje aprendi isso, porque antigamente, né, na caminhada acontecia qualquer coisa, eu sabia porque eu desobedeci. Era automático, eu saí dos caminhos do Senhor, não estou vivendo a vontade de Deus, então alguma coisa, eu já esperava Deus castigar.
Olha a minha realidade. Cara, isso aqui é forte. Por quê, Lucas? Eu tava na caminhada, então todas as vezes que eu queria sair da presença de Deus, eu saía da presença de Deus para fazer a vontade do diabo. Só que eu ficava assim, esperando. Jesus, será que Jesus vai. Será que Jesus vai permitir o quê? Será que vai permitir um filho meu morrer? Eu ficava preocupado, mesmo fazendo a vontade do diabo, Sim. sem força para estar na caminhada com Cristo, mas eu sabia que algo ia acontecer. Por que isso? O Espírito Santo testificava na gente. Verdade. Então hoje a gente sabe diferenciar. Isso. Hoje a gente está numa caminhada, a gente não é, como eu falei, a gente não é melhor do que ninguém, não é super-herói. Somos seres humanos, somos sujeitos à falha. Então a gente tem que entender, saber separar o momento. Hoje eu estou passando por esse processo aqui. Por que eu estou passando por esse processo? Eu tenho que entender isso. Eu tenho que saber interpretar espiritualmente entre eu e Deus o porquê que eu estou passando pelo momento. Essa prova é permissão do Senhor. Se é permissão do Senhor, eu sei que eu vou vencer. Porque Deus nunca dá uma prova para ninguém sem que a pessoa vá conseguir passar por ela. E eu sempre digo, nem todo momento que o silêncio está ao seu redor é porque Deus não está trabalhando. Por quê? Eu tenho uma frase que eu aprendi há muito tempo e eu guardei ela. Antigamente, quando o professor dava a prova para o aluno, né? Antigamente não, hoje em dia, o professor, quando ele dá a prova para o aluno, o professor faz o quê? Distribui a prova para o aluno. E o que o professor faz depois? Ele vem para uma mesa como essa aqui. Sim. Ele fica o quê? Em silêncio. Esperando o quê? Esperando o aluno fazer a prova para depois dar a nota. Assim mesmo, assim é Deus. Assim é Jesus conosco. Ele dá prova para a gente passar. Ele sabe que nós vamos passar. Ele fica em silêncio esperando o resultado para nós ter. E o resultado depende de quem? Depende de nós. O resultado da minha prova que eu estou passando depende de mim, porque Deus deu a prova. Então ele confia, ele sabe que Josué Costa vai conseguir passar por isso. Ele sabia que Letícia Souza ia conseguir passar pelo que ela passou. Deus já sabia, Lucas. Deus sabe de tudo. Deus, ele é... Cara, Deus é ele que criou os céus e terra. Ele sabe de tudo. Verdade. Então a gente tem que aprender conviver e aprender, saber o porquê o momento é ali. Tá? Por que está acontecendo aquilo ali? É permissão de Deus ou se é o diabo que está armando alguma coisa? Então, porque às vezes o diabo vai estar armando alguma coisa. Por quê? Porque a gente está na caminhada. A gente está fazendo a vontade de Deus. Então, calma aí, você está armando Satanás, eu já vou te quebrar você aqui na oração. E pronto. Então, a gente tem que aprender a separar o momento. É verdade. Eu sempre digo 3 coisas. Na rádio, né? Quando eu tinha a rádio na Esperança e Fé, eu sempre falava na pregação, né? Dependendo qual era a pregação, que existe 3 coisas, né? Deus, o diabo e nós, né? Exatamente. Então, tem coisa que é Deus que está fazendo. Isso. Tem coisa que é o diabo que está fazendo. E tem coisa que é nós mesmos. Nós mesmos. Entendeu? Exatamente. Então, aí entra o que você estava dizendo. Cabe agora a gente decidir interpretar por quê? O porquê dessa situação. Será que foi eu que tomei a decisão errada? Porque, às vezes, nós mesmos entramos em cada enrascada por quê? Por causa de decisão nossa mesmo. Decisões erradas. Mas não foi Deus, não foi o diabo, foi ninguém. Foi nós mesmos. Nós entendeu? Procuramos. Não soube analisar primeiro. O ambiente, isso. Aí acaba entrando em rascada. Igual tem pessoas aí, até engraçado, né? Às vezes, pessoas dentro da igreja, Senhor, me ajuda a pagar a dívida. Ué, mas quem foi que foi lá comprar? Olha, isso é forte, tá, cara? Quem foi lá? Não entendeu? Então são pessoas que tá na caminhada, Luca, mas ele ainda não teve aquela intimidade com Deus para saber interpretar o momento dele com Cristo. Sim. E esse momento de nós com Cristo ele é muito importante, cara, porque quando nós aceitamos, meu pastor José Luiz, né, desde já um abraço para o pastor José Luiz, meu grande, né, esse homem, ele é o sobrenatural de Deus na terra, que me ajudou muito na minha caminhada. O pastor José Luiz, ele sempre diz que nós temos que aceitar Jesus para morar no céu. E eu sempre ficava assim, aceitar Jesus para morar no céu? Realmente. Mas por que ele sempre fala isso? Porque quando nós aceitamos Jesus para morar no céu, Lucas, nós conseguimos sobressair de todas as situações que vai vir contra nós. Porque o alvo é o quê? O alvo é o céu. Você sabe que você tem um alvo, você tem um objetivo, um foco para chegar ali. Mas vai ter, né, empecilhos para você chegar até aquilo ali. Isso. Mas você vai chegar porque o seu foco é aquele. O nosso foco tem que ser o céu. Isso. E o nosso foco é o céu. Mas o próprio Deus deixou bem escrito que para nós chegar lá, o caminho é o quê?
Apertado. E a porta é o quê? Estreita também. Ah, tá. Você falou do caminho. Não, não, sim, eu entendi você. O caminho para chegar no céu é estreito e a porta também é estreita. Então, tem o caminho largo, tem a porta larga, que hoje, infelizmente, muitos estão preferindo porque é mais fácil. Mais fácil. A porta mais larga, o caminho mais largo, E a esse mentira. detalhe que você disse aí, quando você aceita Jesus para morar no céu, pode vir qualquer Qualquer proposta aqui para você trocar, né? Vamos dizer assim, Isso. trocar um banquete por um lanche, que você não vai trocar. Por quê? Porque o alvo é o céu. Porque você aceitou Jesus. Porque quando nós falamos de morada no céu, né? Tem aquela canção linda e maravilhosa, Glória de Deus. Essa canção, todos os irmãos da igreja apaixonados por ela. Quando o pastor ele prega sobre o céu, quando algum irmão prega sobre o céu, ele sempre fala, Jesus, você sabe qual canção, né? Que você tem que cantar, que é a glória de Deus. Por quê? Fala daquilo que está preparado para nós. E quando nós entendemos isso, Lucas, que tem um céu de glória preparado para nós, cara, todas as adversidades aqui da terra, que estão nesse mundo aqui, nós conseguimos sair dele, cara. É verdade. Nós precisa passar. É difícil passar. Com certeza. Não é fácil. Ser crente de verdade não é fácil. Ser crente meia boca, Lucas, o nosso pastor sempre fala lá, ensina aí. Ser crente meia boca é fácil, cara. Ser crente aí para viver na mentira. Você ser crente e continuar vivendo. Né? Infelizmente, você ser crente para continuar mentindo, continuar pecando, continuar com suas conversas fiadas. Você ser crente dessa forma. E aí, mas e o problema é, e quando o Senhor te chamar? Para onde você vai? Porque a Bíblia, ela dá resposta para nós. É Bíblia, nós não vamos sair da Bíblia. A Bíblia ensina isso pra gente. E então nós sabemos. Palavra, né, já te cortando aqui, existe uma palavra na Bíblia que é para os cristãos, mas nem todo pregador ou pastor fala isso, que é para o cristão. Aquela palavra que Jesus falou, que nem todo aquele que... Isso é forte, tá? Nem todo aquele que fala Senhor, entrará no reino do céu. Isso aí é para quem está dentro. Isso é para quem está dentro. Isso aqui e essa palavra é para os crentes meia boca. É para os crentes que aceitaram Jesus, que não tem o intuito de morar no céu e que acha que da forma que ele está vivendo, ele vai alcançar o céu, mas não vai. Porque ele sabe, no subconsciente dele sabe. Eu fico triste, eu sempre falo, eu fico triste porque a pessoa não tem um problema de cabeça que ele não sabe que... Eu sei que se essa xícara é sua, sempre tem um exemplo, cara. Eu sei que essa xícara é sua, cara. Aí eu sei que ela é sua, eu pego ela aqui no momento que eu vou embora e levo para casa. Cara, como é que fica o meu consciente se eu sei que eu levei uma coisa que não é minha? Não tem como, cara. A gente não tem como. O Espírito Santo de Deus, ele incomoda a gente. Então, para esses que gostam de viver na mentira, de viver no pecado, mesmo escondendo atrás da Bíblia, como a gente diz, a notícia triste é para aquele dia. Você vai pro inferno. Não tem. A Bíblia não dá meia volta, Lucas. A gente não pode, hoje em dia, as pessoas, quando a gente fala de inferno, as pessoas, eles acham que a gente tá horrorizando, fazendo muita... Não. Se eu não viver a verdade, se eu não largar a mentira, se eu não largar o pecado, se eu não largar o disse-me-disse, a fofoca, eu não vou morar no céu. Nós estamos, quem gosta de EBD, para honra e glória do Senhor, eu também sou professor de EBD. E a gente está fazendo o quê? O ensinamento da escola bíblica desse trimestre. Nascer de novo. O que é nascer de novo, gente? Tem crente, Lucas, de 10, 15 anos na igreja que ele não nasceu de novo. E se ele, Lucas, não nasceu de novo, a Bíblia diz isso aqui, João 3, eu vou deixar o capítulo 3 por completo, aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Ali está escrito tudinho que Jesus estava falando para Nicodemos. Se eu, Lucas, não nascer de novo, eu não vou nem ver e nem entrar no reino do céu. É a Bíblia, não é Josué, não é Lucas que está falando isso, é a Bíblia. Então, tem crentes, infelizmente, eu falei isso no ensinamento, infelizmente tem crentes que 15, 10 anos, ele não nasceu de novo, ele precisa nascer de novo. E se ele não nascer de novo, infelizmente, ele não vai entrar no céu, não vai herdar o céu, cara, é a Bíblia. Não adianta, não tem meia volta, não vai herdar o céu. E é triste, cara. E eu fico, às vezes, né? Hoje, né, você tem a internet, né? Que muita gente expõe muita coisa ali. Imagina se não tivesse a internet. A internet, que bagaceira que seria. Cara, a internet hoje, ela
ela hoje, né, a gente tá vivendo uma era da internet, cara, que é complicado, cara. Hoje, né, para quem sabe usar, como a gente sempre fala, para quem sabe usar, o que nós estamos aqui por meio de quê? Da internet. Internet. Olha o que, olha para que essa internet aqui no podcast Lucas, Jesus e você está sendo usado. Para através da palavra, através do testemunho de Josué Costa, outras pessoas vão ouvir e vão entender. Sim. Mas infelizmente nesse mesmo horário que nós estamos aqui, tem alguém usando a internet para roubar, para sequestrar, para poder matar, para poder fazer tantas coisas ruins. A era da internet. Essa é a nossa realidade que nós estamos vivendo. Desse jeito. E aí, como eu ia dizer, né, eu fico assim, às vezes, observando como alguém tem a coragem de subir em cima de um altar, falar algo que foi Deus, Lá vai você! falar que foi Eita, Deus Jesus. e não foi Deus, falar que Deus revelou, sendo que Deus não revelou, para Ei, ganhar, rapaz. por isso que eu citei a internet, para ganhar seguidores, para ganhar ibope, para trazer a atenção para si, algo que Jesus, né, lá atrás, vamos dizer, quantas vezes quiseram levantar Jesus como rei, Nossa, e Deus Jesus do céu, saiu Deus fora. do céu, fora. Por quê? Ia Porque saber, eu sabia certo. que o reino não seria aqui. Nós estamos, igual você falou, Estamos aqui de passagem. estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para morar no céu, mas enquanto nós não vamos, Nós precisamos. nós temos que fazer isso aqui, ó, fazer pregar isso a aqui, palavra. Pregar a palavra. Nós não estamos aqui para falar, opa, nós não estamos aqui para ficar falando Não, mal de ninguém. não, ninguém está Não, aqui nós estamos aqui para falar a mostrando a realidade. realidade Isso. para você chegar no céu. Isso. E quando nós estamos falando de se tratando de internet, é a nossa realidade de hoje. Porque a internet hoje, infelizmente, né, a gente tem que se preocupar. Eu me preocupo muito porque, né, com essa história aí dos likes, né, das curtidas, dos Isso. comentários. Porque hoje em dia, Lucas, né, a gente fala, eu fico triste, cara, quando eu vejo, né, cristãos, essa é a nossa realidade, quando eu vejo cristão querendo fazer de tudo para poder ganhar seguidores, cara, para poder ganhar ibope, para poder ganhar, para poder fazer, como diz, como eu escuto muito aí, eu preciso visualizar, eu preciso ser visto. Cara, aí vem essa questão aí, a gente está na caminhada da música. Sim. Não, A gente- é diferente um cantor como nós, né, pegar o nosso vídeo, colocar lá e tal. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é de pessoas que chega lá em cima e fala, Deus manda dizer. Isso, e isso, Deus não mandou isso. falar nada. Essa daí. Deus manda falar e Deus não falou nada. E o pior de tudo é, Lucas, que hoje, nessa fala sua aí, eles já vão com tudo tramado. Muita gente vê isso Aí eu fico imaginando infelizmente. assim, como essa pessoa tem a Como é que a coragem? pessoa, como é que ela dorme, será, cara? Isso, Eu fico- é isso que eu fico consegue imaginando. dormir. Como é que a pessoa consegue, como é que eu consigo botar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu combinei, Isso. né, com pastores renomados para poder ganhar um joinha, ganhar um Joinha like, lá. para poder o meu ministério, a Abrir minha agendas. igreja, para poder a minha igreja, para poder a minha igreja ser vista, cara. Hoje em dia, cara, eu tava conversando hoje com uma missionária, Karina Lira, um abraço para você, Karina Lira. E ela é uma pregadora abençoada de Deus. E ela me falou assim: eu tô de frente a uma campanha, Josué Costa, lá em Nova Almeida, só que a igreja ela é numa garagem, rapaz. A igrejinha ela é muito humilde. E eu não sei se você vai. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu tenho uma fala que eu sempre diz aqui: não me faz raiva, não. Se tem uma coisa que eu gosto de cantar, de ir falar de Jesus nos lugares mais simples. Isso é verdade. Eu sou apaixonado, cara, para ir falar de Jesus, cantar, pregar para o que for, desde que seja fazer a obra nos lugares mais simples, mais humildes, cara. E não sei você, mas você já sentiu que nesses lugares pequenos é diferente a Cara, esse dia, atmosfera, a energia. aí me perguntaram assim, mas por que você cantou naquele lugar aí foi diferente? Cara, foi... Cara, a pergunta eu que deveria perguntar, será que o Deus é diferente? Parece que o Deus, Lucas, daquela igrejinha simplesinha que a gente vai, que o fogo cai, que a glória inunda a igreja, a glória toma conta do ambiente. Sim. Parece que o Deus dali é diferente daquele. A gente vai em lugares, cara, é bom. Sim. Não querendo, né? Não querendo generalizar todas as igrejas. grandes, Entenda né? bem o que eu estou falando. Isso, é alguns Porque lugares. tem, infelizmente, alguns lugares que eles estão criando isso de qualquer maneira para poder ter essa página, para poder a igreja ser vista. E não Isso. vai adiantar. Porque vai adiantar nada de ser vista aqui na terra
e no grande dia no serviço lá no céu. Essa é a nossa preocupação. Sim. Porque vai chegar naquele dia, e aí? Vai adiantar o quê, Lucas? Na igreja tá bonita, tá toda, cara, no ar-condicionado. Tem coisa melhor que esse igreja no ar-condicionado? É coisa bom demais, igreja com ar-condicionado. E aquele sonzão, aquela coisa mais linda. Só que o que mais tem que ter é a presença. Nós não podemos deixar que a presença de Deus, ela saia por causa de tudo isso. Infelizmente, não todos, não estamos aqui generalizando todos aqui, não. Mas, infelizmente, nós estamos falando da realidade que tem lugares que é dessa forma. É a realidade. É verdade, infelizmente. Não tem como a gente correr disso. Às vezes tem muita boniteza e o Espírito Santo. O Espírito Santo não tá ali, às cara. vezes, para você ouvir um glória, você tem Nossa, que pedir. Deus do céu, você tem que implorar, cara. Você tem Pelo que amor implorar. de Deus, dá um glória aí, irmão. Por quê? Porque o irmão tá naquele conforto, naquele banco confortável, verdade. naquele ar-condicionado. Aí você vai na igrejinha, por isso que eu falo. Não, e a gente volta a repetir aqui, tá? Não estamos generalizando aqui igrejas bonitas, porque eu gosto de ir em lugares bonitos também. Né? A gente fica bonito na foto quando tira com o pastor. O que nós estamos falando é nós não podemos deixar que a presença de Deus se afaste por causa da beleza da igreja. Não pode deixar. Porque o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ele foi muito simples e humilde por quanto tempo ele passou na terra aqui pregando e ensinando, né? Nos dando o maior exemplo, ele mesmo, Jesus, como que seria o evangelho. Verdade. Então não precisamos enfeitar muito o evangelho. Sim, Né? Porque quando nós queremos enfeitar muito é só para ter o likezinho, como nós estamos falando aqui da área da internet. Só para ter seguidores não vai adiantar. Você que gosta de fazer isso, eu te faço um pedido. Para com esse negócio. Você que é crente, que gosta de fazer de tudo para poder você ser visto, para com isso. Que não vai adiantar nada você ser visto aqui na terra e chegar naquele dia, o Senhor falar assim para você: afastai daqui que eu vos não te conheço. Essa fala aí é pesada. É pesada. Pra ouvir, ainda mais de Deus. De Deus. Porque não vai ter meia volta. Não vai ter como É a voltar. decisão final. É o final, cara. Então, é melhor nós chegar naquele grande dia e ele dizer: bem-vindos. É verdade. Apresentar nós para o Pai Celestial. Eita, Jesus. Mas eu espero por demais. esse dia. Estou na caminhada. Não é fácil, mas estamos caminhando para lá. É verdade. Ó, o papo tá legal. Rapaz, é bom falar demais. Falar Ainda mais de Jesus é conversar, bom demais, né? cara. Falar de Agora Jesus vamos falar é... um pouquinho, aproveitando que você está aqui, vamos falar um pouquinho de música. Vamos falar de música. Nós Sabemos- falamos agora nós falamos aí de testemunho, falamos Isso. de coisa. Vamos falar de música agora, que é paixão mesmo, amor. Falar aí do louvor e música. Cara, isso é muito bom. Eu tô vivendo hoje, né? Eu tô vivendo essa fase aí, né? Aonde Deus tem honrado, né? Na caminhada aí, né? Como cantor Josué Costa, né? Como muitos aí já conhecem a gente, como cantor José Costa, né? E vale lembrar que falando de cantor José Costa, na minha época, lá quando eu aceitei Jesus, eu não falei isso aqui não, mas deixa eu contar aqui pra você como eu fazia. Meu primeiro serviço lá na Bahia foi plantar cana, cortar cana. E sabe como é que eu fazia lá na época? Eu pegava uma cana, quebrava ela, só fazia de conta que era um microfone, e ficava no meio da lavoura cantando. Eu gostava de cantar, como eu falei, Daniel e Samuel. Sim. Então eu ficava imaginando que aqueles pés de cana ali, moça, aqui no meio do arado assim, que as mudinhas de cana, era o povo que tava me ouvindo. Eu e um amigo meu, cara, ele é lá de Eunápolis, Adriano, muitos anos que eu não vejo ele. Era eu e ele, cara. Ele ficava imitando até o Jess Rufino na época da canção Além da Medicina. Ele vai além da medicina. Linda canção. Então era muito engraçado essa época, tá? Então vamos falar de louvor e música. E música. Louvor. Porque o louvor, a gente sabe, né, que o louvor é direcionado diretamente para Deus. Exatamente. Ou seja, é cristocêntrico, né? Isso. Já a música vai depender o que você vai falar, que tem a música que ela fala de ânimo para a pessoa, é um conselho, né? É uma motivação também para a vida da pessoa. Então tem essas duas diferenças aí. Exatamente. de louvor. Mas hoje o que a gente escuta às vezes muito dentro da igreja é alguém chegar lá na frente, vou louvar a Deus aqui com louvor. Vou louvar a Deus com louvor. Essa é a fala muito Só que muito aí, quando brasileira. começa a cantar,
infelizmente, não sai louvor Não pra sai Deus. louvor pra Deus, Sai às vezes uma cara. indireta pra alguém. Isso é Às muito vezes fala, forte. contando vantagem ali, né? Ah, eu venci, agora você vai ver Agora e você tal, tá tal. enrolado comigo, tá? Se prepara, tá? Você não me ajudou, É, não, né? Então se prepara. Então, essa questão, ela é muito importante na nossa caminhada mesmo. É porque o louvor, cara, eu sempre falo isso. Eu pego canções, né, para poder, quando eu tô louvando, o que eu quero, né, expressar é o que a letra está ali. E eu tenho isso comigo, né? Na caminhada, eu falei sempre com Jesus, eu falo com ele, Jesus, eu preciso louvar o Senhor, adorar o seu nome ali, né? Com um louvor que é para o Senhor, da forma que ele tem que ser. Tanto é que quando se trata de falar da música, né, cara, eu já fico todo quadrado, eu não consigo, eu tento sair um pouco, né, do ritmo, do jeito que é Josué Costa, só que eu não consigo, cara. Por quê? Porque eu aprendi essa fala, o louvor, ele tem que ser expressado, cara, de dentro de nós. O louvor, ele é muito importante a gente saber diferenciar ele. O louvor de cantar é totalmente diferente, cara. Cantar você canta durante o dia, canta em casa, canta em qualquer lugar, você está cantando, cara. Mas quando nós falamos louvor, nós estamos expressando algo de dentro de nós ali para Cristo, cara. E tem que ser sempre direcionado para Cristo. Todo louvor, toda adoração, ela tem que ter o direcionamento direto para Cristo. Não pode ser para alguém, né? E a música, né, como a gente falou, não, a música em si, ela vai te dar um direcionamento. isso. Ela vai te dar algo, ela vai te mostrar algo que está no ambiente. Ela direciona para uma vitória, ela direciona para algo que você está passando, para algo que alguém está passando. É Isso. totalmente diferente. Não, o louvor não. O louvor, o Senhor, ele se agrada quando a gente louva a Ele de verdade, cara. É diferente demais. Então, essa aí que é seria, né, a pergunta para você. Então, a gente vê que as canções que você canta, né, sempre são canções assim que tem, né, esse diferencial, né, vamos dizer assim. Eu tento. Porque tem música, né, assim, até hoje eu não vi, né, só se você gravou agora. Não, Mas acho eu que não não vi tem. música aí que fica só exaltando o homem, né? Isso, cara. Isso aí, graças a Deus, até Eu, agora eu não eu vi, não. tenho, eu tenho cara, pensa na preocupação grande que eu tenho é isso, Lucas. Isso mostra o quanto que às vezes o compositor, o cantor se preocupa, né? Por que Exatamente. que eu tô falando isso aí? Porque tem cantor que não quer nem saber, quer Não, cantar. quer cantar, Alguém cara. manda a música pra ele, não, Não. vamos gravar isso aí e tal. Exatamente, Não dá pra tá nem fazer um. aí, Não. entendeu? Cara, eu recebi, pra você ter ideia, eu recebi ontem 4 músicas, cara. Eu Né? tava em casa no meu sofá e um compositor aqui, não vou falar o nome dele agora, me deixei em off aí, ele mandou pra mim, eu nem conheço ele pessoalmente, cara. Ele mandou, rapaz, eu vejo você é um cara muito bacana, e a gente tem que conhecer pessoalmente e tal. Eu tenho 4 canções que eu compus, cara. Se você quiser, eu te mando aí. Eu acho que ficaria legal. Você, o seu jeito de cantar, cara, você louco, você é diferente, você louvando. E eu conversando com ele, eu falei assim: ah, beleza, então me manda aí que eu vou ver. Eu tava vindo pra cá agora, pro estúdio, e eu tava mostrando a minha esposa a canção. Uhum. Cara, uma canção que fala, cara, né? Eu posso falar isso, do bom samaritano. Cara, como que Deus pode fazer o camarada escrever aquilo? Faz uma letra muito bonita, uma canção, uma adoração, cara. Uma expressão. Quem conhece a história do bom samaritano sabe que essa palavra ela é forte, cara. Essa palavra do bom samaritano, ela é muito forte para os nossos dias de hoje que nós estamos vivendo, cara. Sobre ajudar, sobre levantar quem está caído, sobre. Então, ele escreveu e me mandou, e eu ouvi, falei, ele me mandou 4. Só que, por incrível que pareça, essa era a primeira. Eu ouvi ela primeiro. Só que eu ouvi as outras 3. Mas não adianta. Quando algo chama a atenção, e eu parabenizei ele pela composição muito linda, porque é coisa que não está falando de exaltação do homem, está falando de uma pessoa que estava caído, que precisava de um socorro, que precisava ali de alguém, e passou alguém que poderia e não ajudou. É diferente, mas veio o bom samaritano, que fez tudo aquilo como todo conhece, e a letra foi, cara, o jeito que ele cantou, que ele foi, meu Deus do céu, ou seja, é diferente. Então eu tenho essa preocupação. Eu na minha caminhada, no que eu sempre falo, eu tenho uma preocupação com letra de música,
como que ela vai ficar, como que vai ser. Jesus não tá direcionada para ninguém não, né? Isso nem é direto para ninguém não. Rapaz, eu me preocupo com isso demais, porque hoje em dia tá difícil. Porque a gente sabe que a verdade é, se eu gravo uma canção hoje, né, e alguém pega ela como indireta para alguém, a primeira coisa que eles fazem é o quê, Lucas? É o corte, cara. Verdade. A primeira coisa que eles pegam é o corte. Aí vai lá e escreve o texto. É. A internet tá aí pra isso hoje. Eles vão lá e escreve o texto. E manda. Aí aquele trem viraliza, como a gente fala. Aí depois vai, quem é que canta esse Josué Costa? Verdade. Aí vai lá pegar a canção, cara. Aí, nossa, eu tenho uma preocupação com isso muito grande. Né? Quem conhece aí sabe que, nossa Deus do céu. Infelizmente, esse lado da música aí, nós estamos dizendo, ele é bem mais aceito. Exatamente. É bem mais compartilhado, é bem mais visualizado. É aí onde é que... Porque aqui você pega, tira de uma Bíblia, conta toda a história. Esse Lucas, ele aperta, ele estreita os caminhos sempre lá do céu, cara. Ele sempre procura, eu tô tentando sair aqui, mas é a realidade. Por quê? Só que daí vem o quê? Você falando isso aí, olha a palavra que veio aqui agora, fazer como diz meu pastor, veio fresquinha. Você falando isso aí, é a realidade, ou seja, umas coisinhas que viraliza assim, cara, que você vai olhar, você olha assim, meu Deus, cadê a exaltação do Senhor? Mas viralizou. Por quê? Porque a internet. Isso. Só que aí nós temos que ter cuidado com o quê? Porque nem tudo aquilo que tá lá no topo foi Deus que levou. Ah, Josué, me prova. Como? Quem foi que transportou Jesus pro topo lá? Foi o diabo, Lucas. O próprio Jesus estava no deserto, foi levado ao deserto pelo Espírito. Mas a Bíblia diz, é só pegar lá e ler lá. Entenda bem a coisa. E o diabo transportou Jesus de um monte para o outro e falou para Jesus. Isso. Apresentou Jesus tudo aquilo. Toda a terra, coisas que o Pai já tinha feito, coisas que o Pai deu para ele. O diabo que transportou Jesus lá para o topo, lá para o alto. Então a gente tem que entender isso, que nem toda vez que a gente está lá em cima, foi Deus que levantou. Ah, viralizou. Sim. Ganhei dinheiro. Mas e o final? Então tem que preocupar com isso. Nós temos que preocupar com o final. Para onde vai me levar? Verdade. Eu viralizei, ganhou dinheiro, ganhou likes, né? Ficou conhecido, mas eu preciso entender. O propósito da canção era qual? Isso. Qual era o propósito da canção? Esse assunto que eu ia entrar agora. Qual é o propósito da canção? Propósito. Tem que ter propósito, Lucas. A canção tem que ter um propósito, cara. Porque tem muitas canções que você vê bonitas. Linda. Só que ela te toca muito no emocional. No emocional. Né? E hoje em dia o emocional, ele tem pegado aí uma galera aí, meu irmão, porque o emocionalismo, ele toma conta fácil, cara. Fácil. Nossa, só que ele tem um detalhe, ele tem um tempo de durabilidade. Eita, agora você foi profundo. Essa é a diferença do emocionalismo. Por quê? Já aconteceu com a gente. Com certeza você tá caminhada mais longa do que eu. Mas comigo já aconteceu muito isso, cara. A gente faz coisas às vezes por quê? Pela emoção. E daqui 2 dias acontece o quê, Lucas? Bate o quê? O arrependimento, cara. Aí às vezes a gente pergunta, mas não era o Senhor Jesus? Mas Jesus simplesmente vai. A gente que tem uma intimidade com Deus simplesmente vai falar assim, você que deixou se agir pelo emocionalismo, filho. Verdade. Eu não tava nesse negócio, não. Verdade. Basta eu ter sabedoria, Jesus. Epa, não, mentira dessa, eu não tava nesse negócio, não. Você que agiu pelo emocionalismo. Eu já fiz muita coisa, eu já me agi muitas vezes pela emoção, cara, e depois eu chorar. Tô falando aqui de coração nesse podcast, Lucas. Eu já fiz coisas, agi na emoção para depois eu chorar, mas chorar para Jesus, não era para me ter feito isso. Por que eu fiz isso? De questionar meses. E eu entrar na prova por causa disso. Eu entrar na prova porque eu fiz coisa, porque eu agi na emoção. O momento ali, tava propício para isso, para me aparecer. Não, vou fazer isso aqui. Aí depois, nossa, meu Deus do céu, não acredito que eu peguei minha toalhinha e dei para fulano, não. Emoção. E na hora você se empolga ali. Cara, isso é muito sério. Então você tem que a gente tem que se preocupar com os momentos. Os momentos do que está acontecendo ali, saber separar o Espírito Santo, né, do emocionalismo. Tem que saber separar. Porque eu já vi, né, nessa minha caminhada, já vi pessoas que aceitaram Jesus, né,
pela emoção. Acontece muito. Entendeu? Pela emoção. E você vê nítido na cara da Já pessoa. vi. Eu não concordo com essa questão de ficar insistindo com a pessoa. Vai. Porque, infelizmente, né? Pelo menos as pessoas que eu conheci. As pessoas que eu conheci não ficaram. Cara, Só veio depois, mas por conta própria, porque decidiu mesmo e abandonou. É a mesma coisa de um vício. Escute, você falando isso aí, rapaz, eu chego a dar uns arrupios aqui. Todos conhecem aí, a maioria do povo aí da internet, eu acho que eles conhecem aí o pastor Moisés Leopoldo. Ele teve aqui no pastor Israel aqui de Serra Sede. Moisés Leopoldo, né, o pouco que eu conheço ele da era da internet, é um grande homem de Deus, digamos assim. E ele falou uma coisa muito séria. Ele tem umas passagens dele muito forte, cara, muito forte mesmo, que pega nessa área que a gente fala, que você acabou de citar aí. Então a gente tem que ter uma preocupação com isso aí, cara, muito forte, para não vacilar, cara. Que é muito, nosso Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Porque você quer ver eu ficar bravo, eu ficar bravo na igreja, que é na hora do apelo, e eu vejo que um obreiro, cara, levanta de lá e vai lá no banco, onde é que tem uma pessoa que sente, sabe que é novo, que não é crente, sabe que a pessoa, né, tá passando por um processo ali. E na hora do apelo, hein, cara, quem aceita Jesus? Aceita. Ou não faz isso não, filho, não adianta, não faz isso. O Espírito Santo de Deus, eu gosto do meu pastor José Luiz, por causa disso, quando ele tá fazendo apelo na igreja, ele não é muito de insistir. Ele sempre fala isso. E quando ele insiste mais de 2 vezes, ele fala que o coração dele parece que vai sair pela boca. E da mesma forma que o coração dele tá, aquela pessoa que tá lá no banco querendo, porque isso é fato, isso é real. Isso. Eu não estou dizendo que você não... Não, estou falando que a pessoa que quer aceitar Jesus, que seja necessidade, ele fica para se estribuchar no banco, meu irmão. Mas Satanás coloca um peso para ele não levantar a mão. Isso. Coloca um peso. Então o pastor ele sempre fala isso, que parece que o coração dele vai sair pela boca. E ele começa a ministrar, ele começa a falar dessa forma, para você entender que você precisa ir para os caminhos do Senhor. Deus está me falando aqui, cara, que da mesma forma que o meu coração tá, o seu coração tá aí, tá quase saindo pela boca. Aí a pessoa não aguenta o quê? Não aguenta a carga do Espírito Santo de Deus, Lucas, e se rende aos pés de Cristo, cara. Aí é diferente de eu ir lá e ficar em... Rapaz, aceita Jesus. Não faz isso não, que não fica, cara. Não fica. Não fica. Infelizmente. É a realidade. Não precisa. A gente não precisa. Porque o que salva... O pastor Leopoldo, a fala que eu tava tentando lembrar aqui foi... Ele falou que, numa mensagem dele, que se a gente bem soubesse, não era para pastor, para ninguém fazer apelo. E eu parei e falei assim, mas como assim? Aí depois eu esperei finalizar, porque pra gente não se escandalizar, a gente tem que esperar o por quê. E ele falou isso, eu fiquei esperando no final da mensagem. Ele, por que isso? Porque, cara, Jesus já pagou o preço tão caro por nós, Lucas. Aí na hora do apelo, o pastor fica ali fazendo apelo, pedindo pelo amor de Deus, pra pessoa aceitar Jesus, cara. Aquele que já morreu na cruz, por causa de mim, de você que tá ali, cara. Te deu a oportunidade de estar ali respirando. E a gente tá implorando pra você aceitar ele ainda. Então isso é muito forte. Não era nem preciso fazer apelo durante o culto. Quando acabou o culto, aquela pessoa que está ali desviada, aquela pessoa que está ali no culto ali, porque acabou o culto, ele chegou na igreja às 7h30. O culto acabou 9h30, que é o costume lá de EAD, umas paraquedas, acaba 9h30. De 7h30 até 9h30, Deus falou com ele. Então não precisa ficar ao final ter que implorar, não. Para ele aceitar Jesus, não. Se em 2 horas ele não sentiu nada de Deus, não vai ser com 5 minutinhos ali de apelo que ele vai resolver nada na vida dele. E se isso é for, muito forte. vai forçar. Vai forçar. Aí vai pelo emocionalismo, porque a pessoa às vezes está ali também do lado ali. É complicado, e não fica, cara. Por isso, cara, que as pregações, né, ela tem que ser palavra, tem que ser a palavra palavra de Deus. A palavra de Deus, porque ela hoje, tem que ser, cara. Hoje a gente não, infelizmente, em muitas igrejas, a gente não, na hora da palavra, você não escuta realmente a palavra. Essa é a realidade, entendeu? Nossa, hoje em dia. Essa é a realidade, Ó, eu vou falar algo aqui, porque essa é a minha opinião, né? É a minha opinião. Minha opinião, cada qual tem a opinião. Eu não concordo com alguém pegar a hora da palavra, que é especificamente da palavra, já que fala, né, às vezes, e outro detalhe que eu não concordo, se prepara um louvor, você é convidado para uma agenda, aí você fala, Senhor, dá um louvor para me cantar lá hoje. Aí vem somente o louvor, você vai, separa, que louvor. Aí você vai, recebe a oportunidade, você canta.
Depois, aí vem, agora, irmãos, vamos pro melhor momento. Não. Opa, Eita, ei, Lucas. calma aí. Eu ouvi isso. Eu vi o que você fez durante o Eu dia fiquei pra tá lá. revoltado esses dias com esse negócio, revoltado assim, não pode dizer, gente, com essa fala também, Lucas. Oh, Jesus. E você tocou num assunto muito importante aí, cara. Não Não. dá pra entender, não. Como assim o melhor? Isso. E aí, olha O que só. você fez? E Isso, aí? aí olha só, outro detalhe. Aí você, pô, é o melhor. Bom, já tá bom, é a palavra, né? Mas tudo bem. Mas aí o cara vai e fala 5 minutos só da Bíblia e o E o restante restante é é só história. enchendo linguiça. Isso, é conta Como da vida dizendo. dele, conta da vida de não sei quem lá que ele ouviu falar e tal, tal. Cara, é Aí pra onde vai o que você, a sua preparação durante o dia, durante o o dia. seu jejum talvez você fez para estar ali à Exatamente. noite, porque isso também não é o melhor, Isso, né? Então essa fala aí, então você aí que sempre gosta de falar isso aí, ó, já aproveita aí que eu queria falar e o Lucas ainda me dá essa brechinha pra falar, então Não, vou falar. esquece esse negócio, o melhor momento é todo o momento ali. Todo momento. A palavra ela sempre vai ser o melhor de todo. A Todos. palavra aqui, Bíblia, nós estamos falando aqui, Bíblia. Mas no culto você tem que entender que o seu tempo todo ali, ele é importante, ele é melhor para Deus todo. Não tem Esse não dia tem foi acepção de Esse dia eu fui na tempo. igreja que eu gostei do jeito que o pastor falou. Ele falou, nós já comemos o peixe, agora vamos comer o pão. Olha, é Olha diferente, só, é diferente. Não menosprezou nenhum, nem Nenhum outro. e nem outro, Entendeu? exatamente. Porque na verdade Porque é o essa conjunto, fala, né? porque essa fala na verdade, olha o que desceu fresquinho, como diz meu pastor. Essa fala aí, né, quando a gente fala assim, vamos agora pro melhor, né, pro melhor momento, que é o melhor, ainda mais na era que nós estamos, né, vivenciando aí dos pregadores de nome e de renome, o pregador ele já se enche todinho. Verdade. Porque Isso, agora é o meu momento, Isso, momento. agora é a minha- agora é minha vez. Minha não. vez de mostrar. Por quê? Porque ele teve uma fala que ajudou ele a se achar mais ainda. Aí aumenta o ego dele. Aumenta ainda o mais. ego do camarada, aí o camarada vai lá e fala meio monte de coisa que não tem nada a ver. Aí às vezes aquele irmão que preparou o louvor, como você falou, que jejuou, pagou um preço, Isso. né? Porque tem que pagar preço para poder você que gosta de cantar como nós. A gente tem muitos que infelizmente não tem esse mesmo pensamento também. Sim. A caminhada dele, ele investe de qualquer maneira, né? Mas eu, como Josué Costa, né? Um bom Josué Costa, eu preparo muito primeiro para me poder atender uma agenda, cara. Porque é luta para você É atender uma luta, é agenda. luta. Você sofre E- retaliações. Só para esclarecer aqui, né? Nós estamos falando isso, e não é querendo dizer que nós somos os melhores. Não. Todo mundo erra e tal. Nós Só estamos que falando a gente está falando de de detalhes, detalhes né? Que acontece, né? durante um culto Durante que um não culto. precisava acontecer. Não precisava. Umas falas que não precisava Ainda acontecer. mais para Pra quem tem entendimento da palavra, lê a Bíblia. né? Exatamente. Por quê? Para não ficar aquele culto achando mais do que o outro, porque o culto é para todo, até porque, né, cada qual vai para a igreja para prestar um culto para Deus. Não tem como eu ir para a igreja lá, nós estamos na mesma igreja e eu fazer o seu culto para Jesus, não. Verdade. Você tem que prestar um culto para o Senhor e eu tenho que prestar o meu culto para Deus. Isso. É individual. Né? Né? Eu vi uma pregação, né? O pastor falando que o culto começa em casa. O culto começa em casa, isso é forte. O culto começa Por quê? em casa. Porque a gente sabe que o domingão aí, que é os crentes domingueiros aí, que, né, tá sempre gosta de só ir na igreja no domingo, então essa aí é para vocês, né? Que tá a semana toda, não vai durante a semana, não vai no estudo, não vai, né, na escola bíblica, aí chega o domingão, vai lá no domingão, aí passou o dia todinho atribulado, não fez um propósito, não fez nada, e agora chega lá no domingão na igreja e quer receber de Deus. Achando que Deus é obrigado. Verdade. Aí agora eu vou lá. Não, agora o meu momento aqui, Senhor, me dá. Primeiro que. Isso aqui é forte. Eita, eu lembrei de uma mensagem aqui forte. Tá? Primeiro que igreja, né, nem era lugar para estar pedindo. Lugar de. É. Olha! Eu fiquei bem sem jeito de falar, Isso, mas não, já que você entrou não. aí. Igreja não é lugar de pedir, não. Mas, rapaz, presbítero cantor Josué. Foi lá no podcast Lucas de Jesus, Lucas e você, e falou asneira lá, pastor José Luiz. Falou, não, meu pastor José Luiz, ele é de Bíblia, ele sabe. Lugar de igreja não é lugar de pedir, não, Lucas. Sabe por quê? Lembra da passagem ali de Pedro? Quando Jesus, quando tem o templo, a Bíblia fala que tinha um homem à porta do templo, mendigando.
Na porta do templo. Ele estava onde? Fora do templo. Pedindo esmola, né? E vai chegar os dois profetas de Deus, abençoados, cheios de Deus, que eles vão para adentrar no templo e o mendigo está por lá de fora do templo. Nós vamos conjecturar que a igreja está fora da igreja, na porta, pedindo esmola. Os homens de Deus não tinham o que ele queria, que era dinheiro, prata, ouro. Não, não temos isso. Não tem isso, não. Mas uma coisa que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Aí o que estava na porta, por lá de fora, pedindo, agora o povo vai ver ele lá dentro da igreja, dentro do templo, agradecendo. Então você aí entende uma coisa: lugar, igreja, dentro da igreja não é lugar de estar pedindo, não. É lugar de agradecer. É lugar de agradecer a Deus por tudo que ele fez na sua vida. Entenda uma coisa: igreja, esquece esse negócio. Para de ir para a igreja só para pedir as coisas para Deus, você que só gosta de pedir e nada de agradecer a Deus, porque lugar de pedinte é fora da igreja. Lugar de pedinte é lá fora. Dentro da igreja é lugar de agradecer aquele que te deu a oportunidade de quê? De estar respirando e te deu a oportunidade de você adentrar dentro do templo. Então entenda uma coisa que agora eu preciso estar aqui, eu vou ser grato a Deus por ele ter me trazido até aqui agora. Eu só preciso agradecer. Eu não quero, Senhor, eu não quero nada. E quando nós declaramos para Cristo que nós não queremos nada, que nós estamos ali só para agradecer a ele pela oportunidade, o céu se alegra. O céu se abre, coisas maravilhosas acontecem. E é dessa forma. Então, aprenda uma coisa aqui: igreja não é lugar de estar pedindo, não. Lugar de agradecer. Lugar de pedinte é lá fora da igreja. A igreja é lugar de você agradecer a Deus por tudo que ele fez na sua vida e pela oportunidade que você tem, cara. Então as pessoas têm um negócio de ir para a igreja, só quer ir para a igreja para pagar, para pedir. Se abre uma campanha. A pessoa tem uma campanha de curas e milagres. A pessoa vai lá. Faz 7 dias da campanha, Lucas. Deus dá o milagre, porque Deus é bom. Deus é misericordioso, ele dá, ele vai. A pessoa conquista o milagre. E a pessoa faz o quê? Para de ir para a igreja. Já conquistei o que eu queria. Faz eu estava fazendo a campanha. Né? Olha aí, é forte isso aí. Deus curou quantos? 10? Deus curou 10 leprosos. Mas aí só um voltou para agradecer a ele. Para você entender como que é. Como que o reino de Deus ele está? Como que o reino de Deus está passando? É a realidade. Então, aprenda uma coisa: agradecer, para de questionar, aprenda a ser grato a Deus por tudo que ele deu, meu filho, na sua vida. Porque, pai, se a gente for parar para analisar, às vezes a gente reclama de algumas coisas. É, o ser humano, mas quando você para observar tudo que já está nas suas mãos, que Deus te deu. Cara, nosso Deus do céu. Você não tem noção, assim, e às vezes não vai ter tempo e nem ano para agradecer por tudo que ele tem feito. Cara. Então... Porque, rapaz, às vezes tem muita gente que reclama de coisas faltando, mas não para observar o que ele já tem. Cara, entendeu? Isso é muito forte, cara. Às vezes a gente questiona, Lucas, para o que falta. Isso. E esquece o que tem. Lembra da passagem da viúva? 2 Reis, capítulo 4? Sim. 2 Reis, capítulo 4. A viúva, ela perde o seu marido. Aí agora, os credores, o seu marido morreu e deixou dívida para ela. E agora, os credores vêm querer tomar os seus 2 filhos para serem escravos para pagar a dívida. Pois é. Só que ela esqueceu do que ela tinha. Ela esqueceu do que ela tinha. Ela se preocupou por um momento do que ela... Olha, gente, é muito forte isso. Ela tinha o que Deus precisava, ela tinha lá guardadinho para resolver o problema dela. Só que aí, o momento, a coisa está acontecendo, aí a gente esquece do que a gente tem. A gente olha tanto para as dificuldades, olha tanto para as dificuldades que esquece o que tem. Esquece que eu tenho o problema, eu tenho a chave do problema nas mãos. Isso, a solução. Eu tenho a solução do problema nas mãos. Isso. Mas aí, deixa as coisas acontecer. É forte isso, cara. Então, às vezes, né? Às vezes não. O certo mesmo, igual você tá falando, a gente tem que ir
Para agradecer. Para agradecer, Pra igreja é lugar de agradecer, Porque gente. eu tenho certeza que dentro de casa a gente já tá pedindo. Exatamente. Na rua a gente já tá A pedindo. gente já anda Todo pedindo, dia a gente cara. já anda pedindo. Senhor, me A gente, protege. a gente já olha para Jesus pedindo. A gente só sabe pedir, pedir, Isso. pedir, pedir. Pois é. Mas o Senhor. Então, se pelo menos à alegra, noite, num culto, né? gente, Então, vamos agradecer. Pelo menos as 2 horinhas, ou tem lugar que é 2h30, vai lá pelo menos para agradecer, pelo amor de Deus. Chega lá no domingão na igreja, lá, ajoelha lá, fala assim, eu quero te agradecer por essa oportunidade de eu estar aqui de joelhos dobrados aqui, pelo Senhor ter cuidado da minha família, ter cuidado dos meus filhos. Muito obrigado, Jesus. Não pede nada não, o Senhor, eu não quero te pedir nada, eu quero só te agradecer, assim como aquele leproso. Que ele escolheu o melhor, que foi agradecer, enquanto os outros 9, né, só soube aí aproveitar do milagre que foi recebido. Verdade. Então, gente, aí você que tá conhecendo um pouco aí do nosso amigo Josué, É forte, Brasil. já deu para ver aí, né, a transformação na vida dele, porque a gente conhece pelos frutos. Eita! É verdade, isso é Então, forte. e pela fala também, né? Você vai conversando com a pessoa, você vai começando a analisar e vai vendo o nível, né, de sabedoria, as palavras, como sai, e a gente pode ver que por você mesmo você não falaria isso. Não, cara, eu por mim mesmo eu não falaria coisa? nada, ainda mais quando se trata de falar. Se fosse para cantar, nós ia cantar aqui a noite toda, cara. Isso. Entenda isso. Sim. Aí quando se trata de falar, né, de explicar um pouco do que Deus fez, então, Isso. quando a gente fala isso é porque Deus fez realmente, cara. Deus fez. Deus fez, E como a gente muda, vê cara. também até o semblante, né? Até o Exatamente. semblante da Se pessoa. eu tivesse a quando foto tá pra mostrar pra falando vocês aqui. aqui, meu Deus do céu, vocês não queriam ver Ai, como que era o Josué Costa, Pois é. escravizado pelo diabo. Pois é, então até na forma que a pessoa fala, né? Na hora que você tá falando, a gente vê o semblante, né? Como muda, como é um semblante feliz, alegre. É E a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida não tem outra forma de você identificar, a não ser pelo testemunho, pela fala e pela a fisionomia da pessoa, muda, né? A alegria, o brilho ali que a gente vê no rosto. Então, isso é muito gratificante. Tem que E resplandecer. eu tenho certeza que 1 ano, 2 anos, 10 anos é muito pouco para agradecer Nossa, a Deus Deus. do céu. Eu por tudo então, que ele tem né, feito, eu né? então não preciso nem falar. Se eu, é só agradecer. A minha vida é agradecer a Deus, eu agradeço a Deus por tudo, cara. Lucas, eu sou muito feliz, eu sou muito grato a Deus, cara. Eu sempre falo isso na igreja, gratidão. Em todos os meus textos, as minhas postagens, eu sempre estou falando alguma coisa de gratidão, cara, porque eu sou muito grato mesmo. Porque, cara, eu nem merecia estar aqui hoje, cara, um podcast com você. Nem quem sou eu? Aonde? Eu nem merecia isso, cara. Mas Deus, ele, pela graça infinita, misericórdia dele, ele já sabia que esse dia ia chegar. O mais incrível é isso, já estava anotado nos céus, cara. Esse dia que está acontecendo aqui hoje, Deus já sabia que ia acontecer. Mas agora eu estou falando Josué, do passado, que teve um passado, nunca imaginou, nem merecia. Mas o Senhor viu graça, pela misericórdia dele, alcançou a nossa vida e hoje a gente estamos aqui. Então a gente tem que entender isso, cara. Tem que entender esse propósito de Deus na vida da gente. E que Deus, né, continue abençoando, né, o seu ministério cada vez mais aí. Eu tenho certeza que, né, o pouco que a gente falou aqui, né, vai chegar no ouvido de pessoas que talvez estava já também pensando em desistir do próprio casamento. Isso aí, pra mim, então, é o mais importante, desistir quando se trata de família. Pois é, porque a família é a base de tudo, de tudo. E eu gostaria que você deixasse aí, né, já estamos quase chegando ao final já. Eita! Passa Rapaz, rápido. passa rápido, né? Rapaz, eu tava preocupado. É porque tá bom. Eu tava preocupado com o horário. Eu falei, rapaz, esse negócio vai dar certo? Vai dar certo, Jesus. Jesus falou que tá no controle, tá no controle. Mas o papo foi bênção de Jesus, tá? Foi bênção, bom. Eu te agradeço já, mas não vou agradecer agora não, porque nós vamos falar mais um pouquinho. Vamos, vixi. Mas eu gostaria que você falasse um pouco assim, como foi a sua ideia de começar a gravar? Você já sonhava em ser cantor ou você, né? Ou foi acontecendo assim naturalmente as coisas, quando você viu, você já estava gravando já. Essa fala aí é boa, Lucas. Então, eu nunca imaginei, né? A gente pensar é uma coisa, né? Sim. Mas gravar, quando se trata de gravar hoje, igual eu entrar no estúdio, cara. Nossa, Deus do céu. Primeiramente, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, né? Por tudo que ele tá fazendo, né? Mas eu jamais posso esquecer da dupla, Giovanni e Zélia, cara.
Giovanni Zero, um abraço pra vocês, tá? Giovanni Zero, eles sabem o quanto que eu amo aquela dupla. Porque foi por intermédio deles, cara. Eu conheci Giovanni Zero lá no bairro Direção, em Fundão, Aracruz, né? Em Fundão ali, cara, num evento. E eu conheci eles, peguei contato e, cara, na mesma semana, mas o Giovanni parecia que já conhecia há 10 anos. Coisa E boa. eu tinha cantado na época, lá era um evento, né, no Pastor Andrique, e eu tinha cantado a canção Decisão. Né, eu cantei a canção Decisão, aí no final ele falou, rapaz, que canção linda, bonita que você cantou aí, a canção que, né, chama as pessoas para perto de Deus, para voltar para os caminhos e tal. Aí ele falou assim, rapaz, por que você não grava? Na hora que ele falou, ele falou assim, pai, sai daí. Eu imaginei, não, esse menino já tá pensando coisa, gravar o quê, rapaz, pelo amor de Deus. Ele rapaz, você grava, rapaz, grava um cover, você fala cover. Eu falei, grava cover. Eu fiquei imaginando, o que é gravar um cover? Rapaz, ele falou assim, rapaz, eu escolho uma canção que você gosta de cantar, pode ser essa que a gente conheceu você aí, mas outra canção, e grava um clipe cover, rapaz. No teclado, voz e piano aí e tal. Aí foi onde é que ele me apresentou, né, o Eliel, né, um abraço para Eliel Freitas, Eli Music. Foi quando ele me apresentou e falou assim, rapaz, faz assim, ó, pega uma canção aí. Foi onde eu escolhi a canção, né, que é Eu Só Quero Adorar, e ficou a marca de Josué Costa aí. Eu louvo a Deus porque essa canção, né, muita gente não conhecia ela na voz de Gerson Rufino. Né? Conheceu primeiro na voz de Josué Costa, aí depois foi ouvindo Gerson Rufino e falou assim, não, tem que ser Josué Costa. Eu conheci através de você. Isso para você ver que eu não tô mentindo, né? Sim. Embora né, Gerson Rufino é o fenômeno dessa canção, Só Quero Adorar. Né? Eu canto ela muito no playback dele. Olha na época, né? Eu gravei o clipe cover na voz e piano, lógico, né? E fizemos cover. Gravamos cover, cara, só que aí eu lembro muito bem, cara. No primeiro dia eu fui alegre e tal, cheguei lá pro Eliel e a gente gravou. Só que a minha expectativa foi assim, rapaz, eu vou deixar jogar esse negócio no YouTube, não. Porque se vamos fazer um canal no YouTube, e aí agora vai ser Cantor Josué. Eu nunca gostei de se chamar de Cantor Josué. Hoje a gente acostumou devido à carreira. Mas pensa numa coisa que tinha vergonha quando eu tava na igreja, que eu não tinha nada gravado ainda. Que a gente não gosta. O cantor Josué Costa. Josué, né? Porque nem era Josué Costa. Josué Costa foi Ivan na Fé que titulou Josué Costa. E falava, vamos ouvir o cantor Josué. Nossa, Deus, eu vou morrer de vergonha. Nossa. Aí, vou fazer o canal no YouTube. Falei assim, não, rapaz, pensei comigo. Falei assim, não, deixa esse negócio pra lá, isso não vai dar certo. Vamos jogar isso no YouTube, isso vai ser uma negação. Porque eu ficava olhando os outros que já tinha lá. Ô, Lucas, eu vou falar pra você, mas Deus me surpreendeu tão grande, cara. Deus me surpreendeu nessa canção. Hoje, né, vai fazer 2 anos que ela tá no YouTube. Foi a primeira. Então, hoje ela tem, né, 35 mil visualizações. Aí eu olho assim e falo, Jesus, eu não acredito que você fez isso. Legal, tem 2 anos. Ah, Josué, é muita coisa. Pra mim porque eu tô na caminhada tem 2 anos. Então, foi uma coisa que aconteceu assim, por intermédio. Aí o Giovanni, rapaz, ele ficou insistindo, faz, eu fiz e lancei. Aí Eu Só Quero Adorar, o cover. Né, tá lá no canal Josué Costa. E Deus fez muita coisa sobre essa canção. Através dessa canção, Deus me levou em lugares muito, muito para ser abençoado, cara, de uma forma que você precisa entender. Cara, fui pra Bahia, passei pela Bahia juntamente com o William, Vem de Deus. Tudo por intermédio dessa canção. Rapaz, você não, onde é que eu chegava? Você tem que cantar a canção, Eu Só Quero Adorar. Aquela canção é sua, você canta a sua canção. Muita gente, até hoje, tem amigos meus que chegou achando que a canção era minha, achando que a letra Eu Só Quero Adorar era minha. Foi gente que se fosse minha. Não é minha, não, mas louvar a Deus. Por quê? Por intermédio, né, a minha interpretação foi bem recebida. Aí o Giovanni falou assim, você faz o primeiro, se você não gostar, aí adivinha o que aconteceu, né? Aí tá até rapaz, hoje. Eu vou te contar esse dia. E o Giovanni, eu tive com ele, né? Essa final de semana agora, e ele brinca comigo, ele fala assim, rapaz, a gente abre o seu canal no YouTube lá, dá gosto de ver o negócio, tá bonito. Ou seja, graças a Deus aconteceu. Então eu gravei a primeira canção, Eu Só Quero Adorar, né? E rapaz, foi muito bem recebida. Aí pronto, eu criei a expectativa. Eu falei assim, Jesus, eu quero esse negócio então. E Jesus já tinha falado, foi uma promessa dele para minha vida. Sim. Então eu falei, Jesus, se é a promessa do Senhor acontecer dessa forma, então eu tô no caminho certo, Jesus, tô contigo, então vamos para cima. E cara, isso só foi acontecendo. Aí veio a segunda, que foi a predileta, né? Glória de Deus, né? Foi a segunda? Foi a segunda. Oh. Foi a segunda, foi Glória de Deus. Olha. Deixa eu ver se eu tô certo, se eu não tô errado, não, Jesus. Foi a segunda, porque a terceira foi Olha Eu Aqui. Isso, a segunda. Com essa aí, não, a segunda foi a Glória de Deus, né? Que eu tava vindo, né? Posso falar o compositor? Lógico que posso, né? A canção Glória de Deus, então, gente, né? Que foi a segunda que eu gravei.
né? Gente, eu tava vindo, eu lembro como hoje, eu estava vindo de viagem, eu chegando no pedágio da Serra ali, né? Quando o Lucas Jesus me mandou mensagem, eu tenho uma Eita. surpresa para você. E, e eu falei, manda, rapaz, manda para nós aí, que coisa, que é de bom. Rapaz, tem 3 canções aqui. Vou te mandar aí, você escolhe uma pra gravar. Meu Deus do céu, eu tava passando pedal. Eu parei o caminhão na lateral e olhava a mensagem e tremia, porque era seguro. Eu falei, Jesus, então o negócio é de Deus mesmo, porque eu tô sendo abençoado. A gente nem tinha conhecido muito tempo, não, ué. Tinha não, Pô, não. nem tinha Era tanta pouco intimidade, não, gente. Aí o Lucas mandou 3 canções. Glória de Deus, Ele ressuscitou. Tô tentando lembrar outra e não consigo lembrar, cara. Foi 3, Eu moço, acho que que é você me Filho, eu mandou. estou contigo, se eu não me engano. Eu não Não, não tô lembro, lembrando não. também. Foi outra, cara. Mas Foi outra, né? enfim, eu peguei e fiz o quê? Mandei pra minha esposa na hora. Falei, fia, escolhe uma dessas canções aí. Aí ela ficou pasma. Como assim? Eu falei assim, o compositor Lucas acabou de me mandar aqui, mandou eu escolher, eu não sei nem o que eu faço, não. E eu já tinha escolhido Sim, Glória de Deus. Só que eu precisava ouvir a resposta da minha esposa, que eu sempre fiz isso. Quando se trata de música, eu mando pra ela e ela vai e dá o aval dela. Só que sempre as coisas tão de Deus que o que eu penso primeiro, eu vou e fico comigo guardado. Não falo com ela, eu mando pra ela, espero a resposta dela. Ela foi e só copiou o áudio e mandou. Aí eu falei, deixa eu abrir aqui. Como não tinha escrito, né, era só o áudio, MP3. Quando eu abri, glória de Deus. Eu falei, se é essa mesmo, Eita. Jesus. Ó. E fui E abençoado. caiu certinho. Fui abençoado completo. Videoclipe, música, a canção completa, tá lá. Vocês podem ver o clipe completo, né? E, Caiu bem inclusive, nessa voz, né? cara. O Lucas Jesus também que gravou o clipe, né? Para honra e glória do Senhor. Então as coisas foram acontecendo, Lucas. Aí em seguida veio, olha eu aqui, né? Que é do meu grande amigo William, vem de Deus. Ele chegou, que é um grande amigo, um abraço para ele. William, vem de Deus, que Deus abençoe sua vida. Ele me abençoou com essa canção, cara. Ele falou, não, mas essa canção é sua, essa canção ela é sua cara, essa canção é você, e aquela coisa toda. E fizemos o quê? Gravamos também, olha eu aqui. E aí Deus foi abrindo as portas aí, cara, e estamos gravando bastante canção aí. Graças a Deus. E Bastante agora tem até um canção aí. lançamento agora, E né? agora, pois é, rapaz, agora o Rapaz, primordial, o lançamento agora, é pra tá falar ali. dela agora? Eu não sei falar tudo, não, para o Não, pessoal. não, mas eu posso dar detalhes dela O aqui. pessoal ir lá no seu canal depois. Pode ir lá já no canal do YouTube, lá depois vocês vão ver que tá lá Já tá estampado. programado, já? Já tá programado. Ó, 7 de maio é o lançamento 7 de dela. maio, Dia que 7, legal, já posso falar, né? dia 7 de maio tem lançamento. Essa aí, Lucas, então, meu Deus do céu, já chorei, tá? Porque essa canção ela é inédita, né? É composição do Giovanni, da dupla Giovanni e Zélia. Sim. Só que quando ele escreveu essa canção, ele falou nitidamente, né, em palavras, que ele é um grande homem de Deus, ele falou, eu escrevi aqui que Deus mandou escrever e te dar. Ó. E resolva o que você faz agora. Eu nunca tinha feito nenhuma canção produzida do comecinho. Sim, sim. Então essa canção que tá vindo aí agora, nossa, Lucas, eu vou falar pra você, quase um ano pra sair, né? Ó. Pra você ter ideia. Nossa. E eu peguei essa canção, cara, e trabalhei junto ali na Maná Music ali, com o Diego Garcês. E vou te falar pra você, dia 7 ela vai ser lançada. A canção Não Vale a Pena Desistir. Essa canção Só o aí, nome já só o chama, nome né? dela já é pra quê? Pra você, né, que tá na caminhada. Eu digo pra você, cara, não vale a pena você desistir da chamada de Deus pra sua vida. Não vale a pena você trocar o que Deus tem pra você por qualquer coisa, não. Essa canção é pra isso, pra aquelas pessoas que desistiu. Tem muita gente que desistiu pelo meio do caminho, mas ainda dá tempo de recomeçar. Com certeza. Então essa canção ela tá vindo aí pra isso aí, cara, canção nova, Josué Costa aí, né? Não vale a pena desistir. Dia 7 de maio você vai ver aí videoclipe, né? Dia 6 ela já vai estar disponível em todas as plataformas aí, né? O MP3 aí pra todo mundo ouvir aí. Benção de benção Jesus. pura Fresquinho demais. aí no podcast Lucas Jesus e você, tá? Eita glória, hein? Rapaz, fico muito feliz vendo você feliz. Né? E fui mais feliz ainda por fazer parte um pouco, né, Você da sua vida, do seu ministério, né? Poder contribuir de alguma forma para essas coisas acontecerem na sua vida, né? Em relação à música. Então eu tenho certeza que o que eu fiz, né? Sei que foi pouco, mas é um pouco que vai criando raiz, mas aquele né? E vai alcançando mais e mais pessoas, que essa é a minha intenção, né? É levar a palavra de Deus de alguma de forma. alguma forma ela Tem vai que levar, chegar, vai chegar, tem que chegar em alguém. Então, e o que eu sempre falo, continua no mesmo propósito.
Você Com certeza. continue nesse propósito aí, porque Deus, ele se agrada. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, você pode ter certeza disso. Como dentre outros. Graças a Deus, Lucas, Deus tem. E as minhas orações eu sempre peço a Deus para que ele me apresente pessoas, amigos, né, que me aproximam dele. Eu sempre falo isso. Assim como aquele, quando eu cito alguma coisa, eu tenho que falar algum texto da Bíblia. Eu sempre vou citar isso. É a nossa referência. Porque a nossa referência é a Bíblia. Aí porque você faz isso? Por que você fala alguma coisa e fala assim da Bíblia? Por quê? Porque lembra Marcos, capítulo número 2, aquele texto do paralítico. Sim. De Cafarnaum. Ah, mas o que tem a ver amigo com a cura de um paralítico? Meu Deus do céu, aquele paralítico, para ele ser curado, para ele chegar até Jesus, ele dependeu de 4 pessoas para subir ele no telhado e descer ele até onde é que Jesus estava. Aí a pergunta é, quem é que vai pegar um paralítico numa cama, subir no telhado e descer ele até onde é que Jesus está, se não for amigo de verdade, Lucas? Não tem. Então aquele paralítico tinha 4 amigos de verdade, que chegou na porta do templo, e Jesus estava pregando, e eles chegam na porta do templo e a multidão, por causa da multidão, porque onde Jesus estava sempre era alvoroçado de muita gente, então eles chegam na porta do templo, não tem condição de chegar até Jesus. O paralítico vê a dificuldade de chegar até Jesus por milagre. Eu creio que ele olhou naquele dia e deve ter pensado assim, me leva de volta para casa, cara. Me leva de volta, porque você está vendo aí, como é que eu vou chegar até ele? Para mim receber a cura, eu tenho que chegar até ele, eu tenho que estar perto dele. Eu tenho certeza que ele falou dessa forma com ele. Mas os 4 amigos de verdade não abandonou, não. Falou assim, não. Você não vai pela porta, pela janela? Nós vamos descobrir o telhado, vamos descer hoje até Jesus, vou te levar até Jesus, mas você vai sair com o seu milagre daqui hoje, amigos de verdade. Eles te levam até Jesus para você receber o milagre. Então eu sempre fiz isso, sempre peço para Jesus, amigos que me aproximam do Senhor, e Deus tem feito isso. Aqueles que veem Jesus, né, que sempre vai ter também aqueles que vão vir para querer nos atrapalhar, mas o Senhor vai tratar. A gente não precisa também, né, generalizar. Isso. Precisamos fazer nada, só simplesmente orar e deixar nas mãos de Deus. Porque da nossa caminhada, da nossa trajetória, da nossa carreira, quem cuida é Deus, Lucas. Com certeza. É isso aí, pessoal. Benção A pura. conversa tá boa demais, né? Mas se eu pudesse ficar aqui e tirar mais coisas de você aí. breve faz outro, né? Não vou fazendo mais outro. Esse aqui é apenas o primeiro, né? Vocês viram aí, esse podcast aqui é para levar um testemunho, né? Aqui que é lugar de testemunho. Exatamente. Né? É um podcast, é você gravar um vídeo na sua casa, fazer uma live, contar aquilo que Deus fez, né? Não é na hora de você falar da Bíblia, falar de Jesus de cima do altar, que você vai contar seu testemunho. Não. Tem hora no momento certo. Porque o testemunho também se salva, tá? Mas você não pode trocar. Não pode trocar o momento, tem que saber. Essa é a minha opinião, né? Se vocês não gostam, ou gostam cada qual tem opinião. É igual que foi Paulo, foi Pedro que falou lá, que quem não come carne não critica. Exatamente, né? quem come. Isso aí, essa é a realidade. E evita discussão, entendeu? Nós não estamos aqui para discutir, já que nós não estamos aqui para um debate. Nós estamos aqui para colocar algumas falas, né? Coisa que a gente às vezes tem vontade de falar. Tem vontade de falar e não fala, né? Como nós falamos algumas coisinhas aqui, mas realidade, dentro da Bíblia. Isso. Nós não saímos de dentro da Bíblia, nós não podemos sair disso aqui. Isso aqui é o nosso respaldo para chegar até o céu. Com certeza. É a Bíblia. Então, né, se nós fosse falar algo aqui que não está enquadrado na Bíblia, beleza, mas se está aqui, se está escrito que é errado, isso. Agora vão terminar usando a Bíblia. Você não vê Jesus. A única coisa que Jesus falava, né? Não tem nem como encaixar nisso daqui. Porque ele falava em forma de parábola, mas ele nunca saía da mensagem. Nunca saía da mensagem que ele queria passar para as pessoas. Então ele falava de forma em forma de parábola para ficar melhor para as pessoas entenderem. Então é diferente de você chegar lá em cima do altar na hora de você pregar e contar da sua vida. Exatamente. É diferente. Totalmente diferente, com certeza. Você não vai ver Pedro falando isso, você não vai ver Paulo, você não vai ver pregando, discípulo da Bíblia. É pregando a palavra. Pregando no momento de pregar a palavra, fica contando a vida dele. Não, é palavra. Palavra é palavra, o momento é aquele e acabou. Então nós estamos aqui também para falar, né, agora, né, já que é um podcast, né, aí nós temos essa oportunidade para testemunihar, testificar que Deus já fez nas nossas vidas. Né?
E vai servir também para você que está desanimado, para você que está, né, desistindo, querendo desistir, pensando em desistir, para você, ouvindo aí agora, né, o testemunho do nosso irmão, alguma coisa vai encaixar na sua mente aí que talvez você pode estar passando pela mesma situação. Com certeza. Quando a gente fala casais, pessoas que Isso. estão na caminhada, querendo desistir. Eu tive pregando na rádio Esperança Online a respeito da parábola do filho pródigo. Então eu falei muito isso, falando de parábolas. Eu falei muito sobre isso. Jesus, nas parábolas dele, ele sempre estava direcionando a algo para poder ficar mais fácil das pessoas entender. Isso. Então você precisa, talvez você está passando por um momento difícil, estou querendo desistir da caminhada, talvez você tenha uma promessa de Deus, que todos nós temos promessa de Deus, mas aí você vê que a sua promessa ela está meio distante devido ao momento que você está vivendo agora. Isso. Mas não é o momento que você e que eu estamos vivendo agora que vai deixar da promessa ser cumprida na nossa vida. Porque quem prometeu é Deus e ele é fiel para cumprir. Eita! É isso aí, gente. Aqui estamos, né? Podcast, o primeiro podcast aí. Tive a honra de receber nosso cantor Josué. Foi muito bom, gostei demais, Josué. Benção. Que Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais, né? Como eu já disse, né? Esse aqui não vai ser um podcast de debate. Não. Eu odeio esse negócio de debate. Não. Rapaz, não tem necessidade de você ficar brigando com o outro, querendo enfiar uma palavra da Bíblia na cabeça do outro que não quer ouvir. Não adianta, não adianta. Porque a Bíblia está aí para isso, entendeu? A Bíblia está aí para isso, para quê? Para você ler. Tem outra uma pequena frase que algumas pessoas falam na igreja também, né? Que a palavra de Deus se renova a cada dia. Isso também eu acho errado. Por quê? Porque é nós que somos renovados pela palavra a cada dia. Exatamente. Porque se você. Não vai mudar. Eu vou pegar só o salmo mais conhecido, Salmo 23. Se você ler ele hoje e for pregar, você vai pregar de uma forma. Prega do mesmo jeito amanhã, a mesma mensagem. Exatamente. Quem foi renovado? Foi a palavra ou foi você? Atualmente mudou, Rapaz, é forte, pegou essa aí, né? Então não vem com essa que não, Por quê? É você que renova através, isso, por intermédio da palavra. Nós que somos renovados através da palavra. Eita. Por que eu falo isso? Porque a palavra já foi escrita. Exatamente. Já teve um ponto final ali, falou, ai de quem acrescenta e ai de quem tira. É forte. Ou seja, então a palavra não pode ser renovada por causa disso. É nós que somos renovados através da palavra. Tô saindo do podcast com uma nova aqui. Eu não tinha pegado essa, então não falo, mas eu ouvi algo que é sobrenatural. E vou levar para casa comigo. Pois nós que somos renovados cada dia. Através da palavra. Porque cada dia que você nós lê, estuda, você vai aprendendo mais. Meu Deus, isso é forte demais, viu, gente? Forte, cara. Então por isso que é bom você né, aprofundar um pouco mais na mensagem. Eu mesmo, se você perguntar, em tal lugar está escrito o quê? Eu não vou saber. Mas dependendo do assunto que você tocar, vai lembrando, porque você já leu ali, o Espírito Santo vai lembrando a gente. Aí, né? Exatamente. Então, isso é bom demais. A palavra de Deus, ela quando entra na mente, ela fica cravada ali. Não tem como sair. Antes, né? Agora parou um pouquinho mais antes. Era só começar a conversar com alguém. Às vezes a pessoa falava vamos supor, alguma coisa aconteceu com ela durante o dia. Aí eu já falava, mas a palavra fala lá, então. Por quê? Porque não é bom, cara? Eu tenho um grande amigo meu, você falando assim, eu tenho um grande amigo meu, evangelista Elis, pastor Elis. Ele é muito desses. Eu inclusive, estou devendo até ir lá tomar um café com ele. Ele mora em São Marcos 2, aqui próximo, e ele é muito bom nisso, tá? A gente está conversando aleatoriamente, e ele já conversa com a Bíblia do lado, cara. Então, todas as falas que a gente tem, do que aconteceu, ele fala, ele abre a Bíblia, ele mostra na Bíblia. Então, ou seja, por quê? Porque está impregnado na gente, a palavra, e tem que ser isso. Verdade. A gente tem que estar conversando com as pessoas, né? A gente vai se deparar com pessoas que não têm o conhecimento da palavra, como nós temos. Isso. Tem pessoas que têm um conhecimento melhor do que eu e você. É óbvio. Porque eles estudam, é óbvio. Mas tem pessoas que têm menos conhecimento do que eu e você também. Então vai chegar um momento que a pessoa que tem menos conhecimento do que eu e do que você, ele vai chegar até você com alguma dúvida. E você que conhece, que tem ela, que é aquilo que você falou, você vai lembrar da palavra. Vai assim, não, mas está escrito a palavra assim. E aí a pessoa já muda. Então, é isso aí que a palavra faz em nossas vidas. Você falando isso aí, eu lembrei, eu estava no meu comércio um tempo atrás,
Aí chegou um irmão para comprar, né? Eu vi que ele era cristão. Aí eu puxei assunto, aí ele perguntou, ele falou, reclamando, né? Rapaz, tá calor, parece que esse mundo vai pegar fogo. Eu falei, não, mas tá escrito lá em 2 Pedro 3:10 que a terra está sendo entesourada, né? Será entesourada para o fogo e tal. O quê? Isso tá na Bíblia? Eu falei, Ó, tá, moço. Abre o livro aí pra você ver. Aí ele abriu lá, rapaz, você acredita que eu sou crente há mais de 25 anos, parece? E nunca tinha lido isso aqui? e aí? E aí, Então, entende? cara, tem coisas Rapaz, que, tá aqui. né, que tá tudo aqui, tudo que tá acontecendo tá Tudo, aqui, Lucas, né? tudo que está acontecendo ao nosso redor hoje. Isso. Tudo já foram Hoje, escrito. né, muitos cristãos hoje, não, crente, que cristão de verdade, É, muitos crentes hoje, eles estão baseando e confiando a salvação deles só no que o líder fala, e só no que o pastor fala, só no exatamente. que fulano fala. Mas ele mesmo não Ele vai não até a procura, cara, Bíblia para até a procurar Bíblia pra poder saber, saber. né? Eu vi uma palavra interessante, foi algum pastor falando, que a pessoa confia a vida dela, né, a um médico, a um motorista, a um piloto de avião. É forte. E aí, isso que é a vida passageira. E confia a vida eterna dela, que é o Que é o principal, principal confia no no pastor. pastor. Olha pra você ver. Cara, essa Entendeu? é forte, hein? Pegou essa aí também? Você só ouve isso aqui, tá? Eu No só não- podcast. Só aqui, Lucas, Jesus e você. Mas Pois isso é é. realidade. Mas É não muito vai na forte isso aí. palavra, entendeu? Porque o guia para o céu, né? O nosso É GPS muito para o céu é a forte. palavra. Muito forte isso aí. Tá? Aprendi mais um. Chegando ao final do podcast, eu tô pegando coisa nova aqui, ó. Meu Deus E do deixando céu. guardadinho. Mas é a realidade É que você falou. realidade, cara. Então, Né? nós não podemos ser Confia em assim. tantas coisas e o principal, Isso, que é para onde vai a sua e a minha vida, isso. nós confiamos no pastor e não Continua confiando no homem, e né? sendo que nós tem né, o Aqui, ó. respaldo para poder ler. A Mas palavra. aí vem aquela palavrinha que nós falamos no começo. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo Isso, sim. tem. Só falta o quê? Saber administrar Administrar o o tempo. É forte demais. tempo. Eita José, glória! foi bom demais ter você aqui, rapaz. Mas chegou a hora, né, da gente finalizar nosso podcast. Foi muito bom, né? Creio que vidas vão ser e foram já impactados aí com seu testemunho, com a nossa fala aqui, né? E creio que vidas serão abençoadas ainda mais, né? Com compartilhamento. Por isso que é bom o compartilhamento seu, né? Os comentários aí, você marcar alguém, mandar esse vídeo para uma pessoa que você conhece, que está afastada da presença de Deus, ou, né, que você também saiba que está aí com um casamento, né? Ruim, À beira, né? né? À beira de acabar, né? Ou você conhece uma família aí que está passando por uma situação, né, parecida com o que ele já passou. Então você manda isso aí para ele, para você provar para essa pessoa que Deus existe e que Deus transforma e que as promessas de Deus, por mais que às vezes para nós demora na verdade, mas demora porque não é no nosso No tempo, tempo, é no entendeu? tempo de Deus. Porque é no tempo de Deus, Deus sabe o momento, já sabe o dia e a hora de nos abençoar, É né? isso, é verdade. Então, por isso que a gente pede o seu compartilhamento aí, né, para você compartilhar esse vídeo. Josué, mais uma vez, muito obrigado. Quero que você deixe aí também uma mensagem para essa pessoa que está do outro lado aí, talvez tá pensando em parar, pensando em desistir, ou tem um ministério também como o seu, né, e já pensou em parar, ou tá aí, né? Um detalhe, Josué, um detalhe também que é muito bom a gente colocar aqui, né? Porque tem muitos cantores hoje que eles vê você, vê outros cantores cantando em várias igrejas, e aí eles começam a confundir as coisas, né? Achar que a gente tá fazendo por dinheiro, por fama, Eita, por Jesus! isso, tal. Então, a gente é bom quebrar esse negócio da mente dele logo, Tem que quebrar isso, porque se a cara. pessoa entrar, né, principalmente na área gospel, para Deus, para fazer para Deus, para Jesus, para levar o evangelho dele através da canção, se entrar pensando em ganhar dinheiro, Sai fora. sai fora. Eu falei isso com um colega Nem meu adianta esses dias. entrar, não. Esse dia eu falei porque na verdade, né, a gente foi, como se diz, eu estou vivenciando isso por uns dias. Por quê? Né, eu ouço, né, algumas falas, né, na minha caminhada aí que Josué Costa está ganhando muito dinheiro.
né? Que Josué Costa ganha muito dinheiro aí, porque tá gravando sempre, tá gravando. Mas você pode ter certeza que eu estou gravando mesmo. Todo mundo tá vendo, é nítido. Sim. Mas entenda uma coisa, é Deus que tá fazendo acontecer. Eu sou muito abençoado por Deus, por pessoas, né, que próximas, que acreditam no meu chamado. Então, enquanto tem essas pessoas e Deus está enviando e as oportunidades estão chegando até mim, eu não posso desperdiçar ela de forma alguma. Mas jamais eu entrei para a caminhada de cantor pensando em ficar rico, pensando em ganhar dinheiro. Jamais. Eu entrei porque eu gosto, eu sou apaixonado, eu amo adorar ao Senhor através do louvor, expressar minha gratidão a Ele. É por isso. Então você que tem esse mesmo chamado de Deus, faça por amor à obra, por amor a Cristo. Não por dinheiro, porque por dinheiro você vai se decepcionar, você não vai conseguir chegar nos objetivos, porque a decepção vai chegar e você vai desistir no meio do caminho. É verdade. Porque não vai conseguir. Pronto, tá aí uma mensagem. Esse é o recado mais importante para você. Você que quer continuar na caminhada, você que talvez parou por causa de alguma fala de outras pessoas, volte para o caminho de novo e faça diferente. Faça agora para o reino, faça para Deus. Esqueça o povo, esqueça o que falam, esqueça o disse-me-diz. Faz para Jesus que você vai ver que a recompensa vai vir dos céus. Eu te garanto com toda certeza. Isso aí, esse é o ponto importante. Fazer esperando a recompensa dos céus. Dos céus. Não De espera Deus. nada de ninguém, porque E se o for homem pelo é homem, falho. é falho. Eu sou falho, cara. Vamos lá para finalizar bonito. Fala para nós aí, deixa um conselho aí para essas pessoas aí que estão, né, vamos começar pelo casamento. Tá com o casamento aí, né, à beira de um término, um divórcio, algo assim. Uma família que está passando uma situação difícil. Qual o seu conselho nesse momento aí para essa pessoa que está do outro lado? O meu maior conselho hoje para os casais nesse podcast, Lucas, é você que está passando por um momento de dificuldade dentro do seu relacionamento, eu falo, né, por autoridade dos céus. Você que está na caminhada, você, principalmente você que é cristão, porque hoje o diabo ele tem investido dentro das famílias cristãs para poder destruir as famílias. Então o conselho que eu tenho é: persevere em Cristo, procura saber aonde está o erro, larga de apontar o erro um do outro e procura saber como consertar o erro, o ambiente. Como eu falei no comecinho, se a sua digníssima não gosta que você coloque a mochila em cima do sofá, não coloca, querido. Faz diferente. Ah, mas ela faz alguma coisa, se seu esposo não gosta que ele chegue em casa, que topa lá a pia cheia de louça, limpa tudinho para quando ele chegar e topar limpinho, que você vai mudar. Então o conselho é esse: tenta mudar o ambiente, que vocês vão ver que vale a pena insistir. Mas desistir do seu casamento não é a melhor opção. Desistir da sua esposa, desistir do seu esposo para viver uma vida aí, né, por momento, não vai te levar a nada. Você só vai encontrar decepção e o pior de tudo o caminho do céu vai ser deixado para trás para você. É isso daí! Falou bonito, hein? Agora, para finalizar com chave de ouro, deixa uma mensagem aí, né, para cantores. Os cantores que estão começando agora. Para quem já está, mas talvez está pensando em parar, qual sua mensagem, você como cantor agora, né, para essa pessoa que está aí do outro lado aí, pensando em desistir, ou quem está começando agora? Fala para ele. A mensagem que eu tenho hoje para você, cantor, que está iniciando, assim como eu, na caminhada, é para não desistir. É o título da minha canção, né, mais nova. Não vale a pena. Faz uma propaganda só. Não vale a pena desistir. E eu vou fazer melhor ainda. Eu posso fazer, porque o lançamento vai ser dia 7. Aí, ó. Eu vou dar uma palhinha aqui para você entender. O conselho que eu tenho para você é: não vale a pena agora você desistir. Pra vencer na vida tem que prosseguir. Não importa as vezes que você caiu, se levante desse chão porque Deus te ungiu. Nesse deserto você tem que passar e do outro lado você vai chegar. Acredite que você já venceu e um troféu em suas mãos Deus vai te dar. Eita, esse é o conselho que eu tenho para glória, você. Não desista da caminhada. Cantor,
continua fazendo a obra do Senhor, o seu chamado, porque Deus acredita em você. Eita glória! Então finalizou bonito aí. Josué, Deus abençoe. Deus abençoe. Lucas, que o Muito Senhor obrigado continue te abençoando por na sua ter vindo vida. aqui. E você aí, né? Lógico, eu não posso deixar de falar isso. Já vai lá, comenta, compartilha, segue a página, podcast Lucas Jesus e você. Eu tive a honra, né, de participar do primeiro, uma honra imensa. Grato a Jesus por a sua vida. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Eu não tenho palavras para agradecer ao Lucas por isso. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família, os projetos que você tem. Que o Senhor continue, cara, abençoando grandemente mesmo. Todos. Eu não posso ajudar talvez no dinheiro, mas pode ter certeza que o meu joelho está sempre no chão clamando por isso. E eu tenho certeza que vale muito mais do que o dinheiro. Então você sabe que você faz parte da minha caminhada. Lucas Jesus faz parte da caminhada Josué Costa e que Deus abençoe sua vida sempre. Um grande abraço. Amém. Eita glória. Estou mais feliz ainda agora. Eita. É benção pura. Muito obrigado desde já por você que acompanhou esse podcast aí, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Cada vez mais continue ligado aqui, né? Sempre vai ter entrevistas aqui, vai ter, nós vamos ter estudos também da palavra aqui também. E tudo que a gente puder fazer aqui para edificar sua vida espiritual, vou estar trazendo aqui, né, para você na sua casa e ser tocado e abençoado por Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Grande abraço. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Valeu, gente.